Segunda-feira, 28 de abril de 2025. O diretor de serviços e operadores da rede elétrica da Espanha afirmou que a origem do apagão em parte da Europa foi uma desconexão do sistema que passa pela França. Ele não deu um prazo para restabelecimento total do serviço e disse apenas que pode levar algumas horas. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez relativizou o diagnóstico e voltou a dizer que nenhuma hipótese está descartada. Ele também declarou que o processo de restauração está avançando e que a rede elétrica do país já foi retomada em 50%. A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado vai preencher 3.352 vagas em 35 órgãos e institutos federais. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A publicação do edital do Enem dos concursos está prevista para julho. As provas serão realizadas em 2 etapas, em outubro e dezembro. A onça pintada capturada na região em que um homem de 60 anos foi atacado e morto em Mato Grosso do Sul não deve voltar à natureza. A informação foi confirmada pelo ICMBio. A expectativa é de que o animal seja levado a uma instituição autorizada a manter a fauna silvestre. Médicos veterinários do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande fazem exames para descobrir se foi essa onça que atacou Jorge Ávalo na cidade de Aquidauana. No horário de Brasília, 7:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Caxias, Guarani. 7:04. Olá, muito boa noite. Hoje, dia 28 de abril de 2025, segunda-feira de futebol aqui na CBN. Daqui a pouquinho, às 7:30 da direto do estádio Centenário em Caxias do Sul. O Guarani tenta a primeira vitória na Série C. O Bugrão enfrenta o Caxias pela terceira rodada da Série C. E esse é o jogo que você confere aqui conosco na CBN. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco, pela sua audiência aqui nos 99.1 do seu rádio, no nosso YouTube também, no youtube.com/CBN Campinas e também nas demais plataformas digitais. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Eu sou o Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola com muitas informações sobre o mundo do futebol nessa segunda-feira. Será que o Brasil, enfim, acertou com um novo treinador? Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso. Carlo Ancelotti pode estar pintando no comando técnico, enfim, da seleção brasileira. Com Marcelo Abreu nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Caxias, Guarani. 7:05. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN e já pedindo a sua participação. Daqui a pouco tem Caxias e Guarani, 7:30, terceira rodada da Série C. Mande seu palpite, mande sua pergunta também, mande seu detalhe aqui para essa partida. O Guarani tentando
a primeira vitória na competição, senão a situação pode complicar bastante o Bugre já com os olhos abertos aí na Série C do Brasileirão. Mande sua participação pelo 19991869070 ou participe conosco aqui na Central Brasileira de Notícias no YouTube da CBN, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. E sem perder tempo, vamos então às primeiras informações do Bugrão. Bugrão com um novo treinador. Por enquanto é interino ainda, mas o Guarani tentando mudar a forma de atuação. Adriana Almeida, muito boa noite. Traz as primeiras informações do Bugre para essa partida. Muito boa noite, Dri. Boa noite, Fábio. Forte abraço para você e também para os ouvintes da CBN. Como você mesmo disse, Marcelo Cordeiro assume o comando técnico do Guarani, pelo menos hoje de forma interina. Vamos ver quais serão os próximos capítulos. Isso porque Maurício Souza, com uma campanha muito ruim, foi demitido. O Guarani, que é o vice-lanterna da Série C, ainda não venceu, 2 jogos, 2 derrotas. Por isso hoje, mesmo fora de casa, vai em busca de somar aí os seus primeiros pontos e sair dessa incômoda zona que já começa de maneira ruim no Campeonato Brasileiro da Série C. A grande novidade do Bugre hoje, goleiro Andrei estreia no lugar do Fred Conte, que vai para o banco de reservas por opção técnica. Desfalques, Matheus Sarará cumpre suspensão depois de ser expulso contra o Brusque e o Anderson Leite também suspenso. Essas as primeiras informações, então, do Guarani. O Guarani que pelas essas andanças do futebol acaba enfrentando um time que estava também sem técnico, não é isso, Dri? Hoje estreando o treinador no adversário do Guarani no Caxias e é um velho conhecido da torcida bugrina. E as informações do Caxias, as primeiras informações do Caxias, o time lá do Rio Grande do Sul, Dri. Fábio, a dança das cadeiras começa forte na Série C. Basta o campeonato começar e as cadeiras entre os treinadores já começam a rodar. Foi assim também lá em Caxias do Sul com o técnico Luizinho Vieira. Ele perdeu para o Confiança na rodada passada, né, sob o comando do Caxias, e aí já ganhou o boné. Tchau pro Luizinho Vieira, vem Júnior Rocha. Conhecido da torcida bugrina, teve uma breve passagem pelo Brinco de Ouro no ano passado e agora vai tentar aí também com o Caxias uma boa campanha. O Caxias que venceu na estreia da Série C, mas perdeu o segundo jogo para o Confiança, tá na 11ª colocação com apenas 3 pontos e hoje tem como desfalque o atacante Gustavo Nescau. Gustavo Nescau, então, não vai poder fazer o achocolatado lá pro time de Caxias do Sul, menos mal pro Guarani. Então, o Guarani tentando essa primeira vitória na Série C, 3ª rodada. O Guarani, neste momento, é o vice-lanterna da competição, somente à frente do Floresta. O Floresta que também entra em campo nesta noite, também às 7h30 lá em Goiás, no Jonas Duarte, encara o Anápolis e Floresta. Então, 7h30 a gente traz todos os detalhes dessa partida aqui também para você. O Guarani tentando, então, sair dessa zona tão incômoda que parece que passa o tempo, volta o tempo. A gente sempre falando dessa situação complicada pro Bugre, mas ainda há tempo no campeonato, é só o começo e que essa retomada aí comece nesta noite. Não é isso mesmo, Carlão de Freitas? Não é isso que a torcida bugrina espera? Uma retomada agora sob o comando de Marcelo Cordeiro. Muito boa noite, Carlão. Boa noite, Fábio Chaib. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. Um jogo difícil, um jogo complicado contra o Caxias. O Caxias tenta uma retomada aí dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Começou bem, vencendo o Floresta, depois tropeçou diante do Confiança. Isso resultou na queda do técnico Luizinho Vieira, né? Que já vinha em rota de colisão, principalmente com a torcida do Caxias. E o Guarani não tem nada a ver com isso, né? Chega aí com o técnico Marcelo Cordeiro, interino é bem verdade, mas com uma esperança, uma expectativa de tentar emplacar um trabalho e de repente se consolidar na carreira como treinador. O Guarani vai precisar mudar muito a postura, foi uma postura que incomodou o torcedor na última partida em Brusque e hoje tem que ser completamente diferente, radicalmente diferente, se o Guarani quiser voltar do sul do país, pelo menos com um pontinho. É claro que devido às circunstâncias, zona de rebaixamento, um pontinho é complicado o torcedor do Guarani assumir ou entender, mas eu acho que diante da situação que o time vive, um pontinho no mínimo já seria de bom grado para este Guarani hoje em Caxias do Sul.
É isso que a torcida bugina espera, uma retomada aí, uma nova chance do Guarani na busca aí, pelo menos para tentar sair dessa zona tão incômoda. Nas 2 primeiras rodadas o Guarani não obteve sucesso, são 2 derrotas na competição, o Guarani buscando então essa primeira vitória fora de casa contra o Caxias, na gelada Caxias do Sul, viu, Adriano Almeida? Neste momento em Caxias do Sul, 15 graus. Então vamos pegar aquele clima tradicional, já típico da Serra Gaúcha, o Guarani enfrentando 15 graus, além, é claro, do torcedor do Caxias também, lá no histórico e lendário estádio Centenário de Caxias. Mais tempo firme por lá, inclusive os jogadores do Guarani já terminando o processo de aquecimento, os do Caxias também, o público ainda bem tímido lá no Centenário. Vamos ver aí, faltando pouco menos de 20 minutos para o jogo começar. A torcida tá chegando, mas também acho que não tem tanta confiança ainda nesse time, nesse início de Série C, né? O Caxias que é um time que está assíduo na Série C também, né? Um time que sempre participa da Série C, vê seu maior rival, o Juventude, há muito tempo já na Série A. É verdade que às vezes cai o Juventude pra Série B, mas sempre voltando. Nesse ano está na Série A novamente o Juventude. O Caxias tentando, batendo, mas não muda de divisão, hein, Carlão? Time tradicional também do futebol brasileiro. É, um clube tradicional, força gaúcha, né? A gente pode colocar aí como a 4ª força, né? A dupla Grenal, Juventude e o Caxias, que vira e mexe é semifinalista do campeonato estadual, né? Mas só que é um participante frequente da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente sempre coloca, né, o Caxias como um candidato, de repente, até nesse ano, nas prévias de Série C, a gente falava da força do Caxias e principalmente no estádio Centenário, né? Só que hoje a gente espera que o Guarani possa mudar esse panorama, enfrentar o Caxias de igual para igual, fazer prevalecer a tradição, de repente até a qualidade do Guarani, que já demonstrou ter, pelo menos no Campeonato Paulista, e esta é a nossa expectativa, de que o Guarani mude a postura, de que o Guarani consiga encarar o Caxias e que volte do sul do país, pelo menos com algum pontinho na bagagem. Série C que está na 3ª rodada, hoje encerramento da 3ª rodada. Vamos repassar aqui então os jogos dessa 3ª rodada, né? No sábado, a Ponte Preta conseguiu uma boa vitória fora de casa lá no Nordeste brasileiro, venceu Confiança de virada por 2-1. Também no sábado, Londrina e Maringá empataram por 1-1. O Retrô venceu o Figueirense 2-1 lá na Arena Pernambuco. Figueirense também que está nesse momento na zona de rebaixamento. Quem também está na zona de rebaixamento, faz companhia pro Figueirense e também pro Guarani, é o Náutico, tradicional time, o Náutico também de Pernambuco, perdeu pro CSA no sábado também por 2-1. Ontem o Itabaiana perdeu em casa pro São Bernardo, o Ituano fez bonito, bateu o Tombense 3-1 pro Ituano no Novelli Júnior. Ontem ainda o Brusque conquistou mais uma vitória, 1-0 pra cima do Ipiranga. Tivemos ainda Botafogo da Paraíba e ABC que empataram por 0-0 no Almeidão, e hoje, além de Caxias e Guarani, assim como eu disse anteriormente, o Anápolis enfrentando o Floresta. Neste momento, Carlão de Freitas, Adriana Almeida e ouvinte CBN, o G8, né, que a gente sabe que a Série C é um pouco diferente da Série A e da Série B, os 8 melhores classificados em turno único vão à segunda fase, né? Então, neste momento, a classificação indica esses 8 primeiros colocados, viu, Adriana Almeida? O Londrina é o primeiro, o Ituano é o segundo, o Maringá é o terceiro, a Ponte Preta é a 4ª e o Brusque é o 5º, todos com 7 pontos ganhos. Na 6ª colocação, Botafogo da Paraíba e o CSA é o 7º, né? Os 2 com 5 pontos ganhos, e fechando esse G8, o Retrô tem 4 pontos neste momento, seriam esses os times classificados. E na parte de baixo da tabela, o Z4, a zona de descenso, tem o Figueirense, o Náutico, o Guarani e o Floresta. 7h14, um rápido break, fique aí conosco, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, mais informações para Caxias e Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Caxias, Guarani e Futebol Globo CBN. Trânsito. Muito boa noite, Mário Quintino, as suas informações sobre o trânsito em Campinas, Mário.
Oi, Chaib, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Rua da Abolição, que por enquanto é um bom caminho desde a região da Ponte Preta até as proximidades já do Balão da Jorge Tibiriçá. Falando também da Princesa do Oeste, é um bom caminho nos dois sentidos, inclusive na passagem pela região do Guarani, para você que vai em direção do Taquaral. Ainda ali nas proximidades, a Maria Monteiro e a Coronel Quirino no Cambuí seguem sem dificuldades. Chaib. Obrigado, Mário. Daqui a pouco você volta com mais detalhes sobre as estradas na região de Campinas. Zona Azul é com Sem Parar. Pague em poucos cliques no Super App. Você pode perder tempo ou viver o seu tempo com Sem Parar. A Corrida Integração completa 40 anos e você não pode ficar de fora dessa festa, né? Escolha a sua modalidade. Caminhada 5, 10 quilômetros ou encare os 21 quilômetros da meia maratona, além da Corrida Kids. Acesse corridaintegração.com.br e garanta seu lugar na maior corrida do interior. Inscreva-se agora. Corrida Integração é tempo de voar. Apoio CBN Campinas. Olá, o Bom Dia Cidade já começou com as principais notícias da nossa região e também prestação de serviços. A cada novo dia, a cidade acorda e com ela chegam as histórias que nos conectam. A cidade fala. A gente ainda vai continuar com bastante umidade. Vamos para os destaques do dia aqui no EPTV1. Estar informado é estar preparado, é entender o mundo ao nosso redor. E a informação é o combustível para quem vive o ritmo da nossa região. Nós estamos aqui para contar as histórias que fazem a diferença na sua vida. Porque informar vai além da notícia. É conectar, emocionar, transformar o seu dia a dia. Que o nosso jornalismo é o retrato da nossa gente. EPTV, jornalismo que faz parte da sua vida. Com você, pra você, na hora. Estradas. Oferecimento Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. E sobre as condições das estradas, Mário Quintino. É o nosso ouvinte que segue na Campinas Montemor, ainda diminui a velocidade, Chaib, em direção de Hortolândia. Atenção, principalmente do Trevo da Bote até a passagem pelo Parque Santa Bárbara, mas a situação já é um pouco melhor do que era há alguns minutos. Para quem vem em direção de Campinas, boas condições já pela rodovia. Falando também de outro ponto da região, na rodovia Luiz de Queiroz, o nosso ouvinte encontra a movimentação maior na região de Americana, principalmente para quem vai no sentido de Piracicaba. Chaib. Valeu, Mário Quintino. Informações sobre o trânsito. Uma boa segunda-feira para você, Mário. Para você também, Chaib, para todo mundo. Até mais. Até mais. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Filé mignon bovino peça a vácuo por apenas R$ 69,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Caxias, Guarani. Enquanto a bola não rola. 7h, 19 minutos, restando 11 minutos para o início da partida lá no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Guarani tentando a primeira vitória na Série C da competição. Enfrenta o Caxias, jogo complicado. E quem vai narrar essa partida é Júlio Nascimento. E ele já está aqui conosco, vai dar a sua primeira impressão sobre esse duelo. O Guarani tentando a primeira vitória na competição. Júlio, muito boa noite. Júlio Nascimento. Tudo bem, Fábio? Boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas, estádio
Francisco Stedile, o centenário em Caxias do Sul. Neste momento, Fábio Chaib, 13 graus Celsius, temperatura caindo a cada hora que passa. Né, quando os portões foram abertos, estava na casa aí dos 15 graus, já indo para 13, sensação térmica também na casa dos 13, 12 graus. Tendência é que essa temperatura continue caindo até o começo do jogo. Até por isso, olhando os torcedores chegando no estádio Centenário, ainda uma aparição tímida da torcida do Caxias, todo mundo com 2 blusas ou mais. A gente espera que dentro de campo a temperatura seja mais elevada e o bom futebol apareça, até porque o Guarani precisa e precisa muito, certo, Fábio Chaib? Exatamente, Júlio. Situação complicada já neste início de Brasileirão da Série C. Conheces o Cerrado Gaúcho ou não? Conheço, já estive lá na Serra Gaúcha. Tem um galeto muito gostoso, viu, cara? Sim. Galetinho, um frango, muito bom. O pessoal do Guarani vai poder aproveitar depois um belo vinho e um galeto com aquele capelete, né? Se capelete vencer, então, aí dá pra fazer um jantar maravilhoso. Hoje essa é a nossa torcida para o Guarani. Tem que vencer, Fábio. 2 derrotas em 2 jogos, é vencer ou vencer. Toda a sorte do mundo. A Marcelo Cordeiro tá acostumado aí com temperaturas amenas, né? Muito tempo de internacional. Porto Alegre não faz tanto frio quanto Caxias do Sul, mas já é mais parecido do que comparado a Campinas, Fábio. E quem também vai estrear hoje é o Júnior Rocha, né? O Marcelo Cordeiro também, a Adriana Almeida já trouxe em destaque. O Júnior Rocha, que passou pelo Guarani, é gaúcho também, né? É lá do Rio Grande do Sul, vai estar em casa. A gente espera que não tenha sucesso diante do Guarani. Ô, Dri, eu não estive com você em nenhuma transmissão da Série C ainda, mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Já está acostumada com a Série C sem VAR, Dri? É difícil, né, Fábio? É outro jogo, né? É outro jogo. Eu, na verdade, tenho pouco que me acostumar, né? Quem tem que se acostumar são os jogadores, que não dá mais pra ficar confiando tanto, tem que jogar bola, tem que ser o mais honesto possível ali dentro de campo. Agora, de maneira geral, a qualidade é inferior, isso é inegável. E a única coisa que eu costumo dizer, Série C tem que vencer em casa. Você tava falando aí do G8 já, e pra mim, 10 vitórias. 10 vitórias, 30 pontos, tá garantido. Vamos ver se os times de Campinas, e hoje, né, principalmente o Guarani, consegue essa primeira vitória, porque aí já diminui um pouquinho esse saldo. Tem que pensar em classificação, não tem jeito. Com VAR, sem VAR, com chuva, com frio, com calor, do jeito que for, tem que pensar pelo menos na classificação nesse momento. Daqui a pouco você já vem com a ficha técnica completa do jogo, mas o momento do Guarani é conturbado também. Na nossa redação a gente conversava, né, Carlão? 22 pontos para se livrar do rebaixamento, né? Mais ou menos essa matemática? É, sinal dos tempos, né? Estamos falando em rebaixamento da Série C para a Série D. Eu espero que esse cenário mude o mais rápido possível. A começar por hoje, a gente possa falar do Guarani visando a classificação, visando estar entre os 8 primeiros colocados para dar sequência nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Algumas mudanças, né, feitas pelo Marcelo Cordeiro, mudanças ofensivas, isso é importante, e quem sabe hoje o Guarani possa dar uma resposta satisfatória pra gente mudar de assunto, né? Pra gente parar de falar em rebaixamento. É isso então agora no ar a ficha técnica completa do jogo com as escalações de Guarani e Caxias. Traz pra torcida, pra imensa torcida bugrina, as escalações, Adriana Almeida. Futebol, vamos CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo. É o bugre do técnico Marcelo Cordeiro. Em campo com 1, Andrei. 2, JP Galvão. 3, Rafael. 4, Lucas Rafael e meia dúzia Emerson. 5, Natan. 8, Caio Melo. 7, Pablo. 10, Isaac. 11, Rafael Bilu e 9, Samuel. Repeteco do bugre, 1, Andrei, 2, Galvão, 3, Rafael, 4, Lucas Rafael, meia dúzia Emerson. 5, Natan, 8, Caio Melo, 7, Pablo, 10, Isaac, 11, Bilu e 9, Samuel. No banco, 12, Fred Conte. 13, Léo Coutro. 14, Lucas Justen. 15, Vinícius Iuge. 16, Caio Christian. 17, Luiz Miguel. 18, João Vitor. 19, Lucas Macedo. 20, Giovani. E 21, Cristiano. Caxias. Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. O time de Caxias do Sul, o Caxias, comandado por Júnior Rocha, entra em campo com 1, Thiago Coelho.
2, Thiago Enes. 4, Lucas Cunha. 33, Alain e meia dúzia, Marcelo Nunes. 23, Vini Guedes. 27, Pedro Cuiabá. 10, Tomás Bastos. 11, Iago. 16, Douglas Esquilo. E 29, William Mota, repeteco do Caxias. 1, Thiago Coelho. 2, Enes. 4, Lucas Cunha. 33, Alain. Meia dúzia, Marcelo. 23, Vini Guedes. 27, Cuiabá. 10, Tomás Bastos. 11, Iago. 16, Esquilo. E 29, William Mota. No banco, 32, Vitor Golas. 3, Alisson. 7, Gabriel Lima. 15, Rony. 19, Welder. 21, Kelvin. 25, Calisson. 28, Ian Rolim. 43, Mantuan. 44, Douglas. 51, Eli Edson. E 90, Richard. A arbitragem do jogo. Toda paranaense. Kleber Ariel Gonçalves Silva é o dono do apito. Os seus assistentes, Sérgio Henrique Monteiro Gomes e Diego Fortunato. Quarto árbitro, Rodrigo Brande da Silva. O comentário do jogo. Tá aí, Carlão de Freitas, os times prontos. A gente espera uma postura diferente do Bugrão, né, Carlão? Verdade, Fábio Chave. Em primeiro lugar, um Guarani aguerrido, né? Um Guarani forte, um Guarani combativo. A característica do jogo requer isso, né? Um jogo no sul do país. O Caxias acostumado a disputar o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho é assim, é um jogo de contato. O Guarani vai ter que ter muita força física para equilibrar as ações diante do time Grená. E tecnicamente também, evidentemente, talvez mais do que a parte física. A gente percebe que o técnico Marcelo Cordeiro, ele aposta até na qualidade, na leveza, porque ele coloca o Isaac, o Pablo, o Bilu e o Samuel, ou seja, 4 jogadores ofensivos e todos eles ainda com a retaguarda do Caio Melo, que é um segundo volante, mas que tem essa qualidade. Hoje ele muda também a lateral direita, ele coloca o JP Galvão, que tem tido aí oportunidades, entra no lugar do Justen. E o Emerson a gente espera também que possa dar uma resposta, né? Um jogador importante, um jogador que cresceu demais nesta temporada, mas nesta Série D, nesta Série C, ele acabou caindo um pouquinho de produção. Mas é um Guarani que precisa mudar a postura, precisa ser um Guarani forte, um Guarani com espírito, né? De uma Série C de Campeonato Brasileiro, para tentar equilibrar diante do Caxias. E os cuidados necessários com o adversário. Tomás Bastos a gente conhece aqui, em alguns momentos com a camisa do Operário, um jogador de bola parada. O Guarani tem que tomar cuidado, evitar essas faltas laterais. Douglas Esquilo, que fez sucesso aqui também no interior paulista com a camisa do Velo Clube, ou seja, figuras conhecidas em que a gente espera que a marcação do Guarani possa estar bem ajustada, bem compactada, para que também não sofra defensivamente. Time por time, ou momento, eu posso até colocar o Caxias levemente favorito, mesmo com troca de treinador. Tem a estreia do Júnior Rocha, mas o Guarani é forte, o Guarani tem qualidade e tem condições sim de voltar do sul do país numa outra situação dentro deste campeonato. Vamos para o jogo então, vamos para o duelo, 7h28. Eu passo o comando então para Júlio Nascimento, que vai trazer as emoções desses primeiros 45 minutos iniciais para Caxias e Guarani, direto do estádio Centenário. É com você, Júlio. Júlio Nascimento. Muito obrigado, Fábio Scheibe, com o melhor pré-jogo de Caxias e Guarani a partir de agora, a terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. É o Guarani buscando a sua primeira vitória na competição, precisando hoje de um resultado positivo para dar mais tranquilidade nos bastidores para Marcelo Cordeiro, ou seja, um novo técnico que vier assumir o Guarani na sequência da temporada depois da saída de Maurício Souza. Neste momento, 1 minuto de silêncio sendo respeitado no estádio Centenário em Caxias do Sul. O árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva, o paranaense, já está com tudo pronto. Apita o árbitro. Toca na bola o Caxias. Começa o jogo no Centenário. Caxias, Guarani. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, aqui tem muita emoção, tem o timaço da CBN ao lado do Bugrão pra você. Sai jogando o time do Caxias pelo campo de defesa, abertura de bola com o goleiro Thiago Coelho. Ele faz o lançamento pra Thiago Enes pela ponta direita, não consegue domínio de bola também na sequência. Iago Dias, a bola se perde em lateral, arremesso está marcado, é para o Guarani fazer a cobrança. Já faz a movimentação, conhecendo o adversário, o Guarani trocando passes, estudando o time do Caxias nos primeiros movimentos. Andrei Ventura, jogador que teve uma passagem pelo time do Botafogo, fazendo a sua estreia
estreia com a camisa do Guarani, já venceu campeonatos de base com a seleção brasileira. Ele faz o lançamento para o campo de ataque, o Samuel briga pela bola, ela fica dividida para Pablo Baianinho, ajeitou, soltou novamente do campo de ataque para Bilu faz a movimentação, JP passou pela ponta direita, recebeu, JP Galvão tentou o lançamento do campo de ataque, perde a bola, ela volta para o time do Caxias, sai jogando com tranquilidade pelo campo de defesa. Marcelo Nunes com o Alan, sai jogando agora Espicho, o zagueirão do time do Caxias, ele manda a bola para o campo de ataque, vem o time do Guarani, protege a bola no campo de defesa, o Natan ficou pedindo a falta, arbitragem manda seguir, Rafael Rodrigues, a bola fica pela ponta direita, agora sim recolhida com Caio Melo volta para Lucas Rafael, zagueirão do Guarani, camisa 4, ele entrega pela ponta esquerda para Emerson Barbosa carrega contra a marcação do primeiro, faz essa abertura de bola mais uma vez com Lucas Rafael, ele tem aberto ao seu lado direito, Rafael Rodrigues, é para ele, toca camisa 3, hoje empunhando a braçadeira de capitão, já faz o passe para JP Galvão no 2 no campo de ataque, volta a bola com Bilu para Galvão soltou pela metade do campo, agora com Natan levanta a cabeça, já entrega pela ponta esquerda para Emerson Barbosa, foi para finta para cima do primeiro, devolveu, soltou por dentro para Natan com o pé direito, vai tentar a inversão da esquerda para a direita, bola boa para Bilu pedalou para cima do primeiro, vai para cima de dois jogadores, se enrosca ali contra a marcação do Marcelo, que consegue dar o bote por baixo, faz o corte, o jogador do Caxias manda a bola para a lateral. É o arremesso que está marcado, é para o time do Guarani pelo campo de ataque. São 2 minutos do primeiro tempo em Caxias, na gelada Caxias do Sul, 13 graus. Neste momento na Serra Gaúcha, vem o Guarani para o campo de ataque, Samuel, ele domina, de costas para a marcação, tentou fazer a devolução com JP Galvão, afasta a marcação, a bola voltou para Natan recuou, soltou para Emerson Barbosa, adiantou demais no pé de ferro, ganhou o jogador do Guarani, Emerson Barbosa escapou do primeiro, não escapa do segundo, ela volta para o time do Caxias, sai jogando pela metade do campo, vem com Pedro Cuiapá e faz a abertura de bola pela ponta esquerda na velocidade do Iago Dias vem para a movimentação contra a marcação do primeiro, JP Galvão diminuiu o espaço dele, ele faz o passe, entregou pela ponta esquerda, soltou no comando agora para Marcelo vai tentar levantamento do campo de ataque, sobe de cabeça a defesa do Guarani, vem para fazer o corte, afasta o perigo, tira dali, a bola volta para Isaac de calcanhar, Isaac consegue o passe para Pablo Baianinho dominou, levantou a cabeça contra a marcação do primeiro, devolveu, soltou a Isaac pela ponta esquerda para Emerson Barbosa, que volta pelo campo de defesa, contra a marcação de dois jogadores, se obrigado a voltar para o time do Guarani, recolhe com Lucas Rafael, ele faz a abertura de bola agora pela ponta direita do campo de defesa com Rafael Rodrigues tem JP Galvão contra a marcação do primeiro, prefere voltar a bola lá atrás pelo campo de defesa, ele faz o passe curto, entrega com Lucas Rafael, ele carrega contra a marcação do primeiro, soltou para a ponta esquerda agora com Emerson Barbosa adiantou demais no pé de ferro, consegue corrigir, ele faz a devolução com Lucas Rafael, entrega agora por dentro para Pablo Baianinho, tentou na cavada para Rafael, boa bola para Samuel, de frente pro gol, bateu mal, Samuel. O passe foi bom, a finalização nem tão boa assim, Adriano Almeida. Jogada por elevação, né? Que encontrou o Samuel na cara do gol. E aí, na hora da finalização, o atacante do Guarani parece que não acreditou que estava com toda essa bola. E aí finalizou torto, mal, caiu, perdeu o equilíbrio. Só tiro de meta, mas o Guarani começa bem. Um abraço para Bernardo Esmeriz e Heitor Esmeriz. Essas duas figuraças. Grande Bernardo, cada vez mais aficionado por futebol, hein? E vou te falar, merece um prêmio, viu, Carlão de Freitas? Porque não é o clássico preferido assistir Série C, hein? Rapaz! Merece prêmio, grande Bernardo Esmeriz. Tá sendo bem ensinado, hein? Falta marcada pro time do Caxias sair jogando pelo campo de defesa, Thiago Enes. Ele domina e entrega a bola pelo campo de defesa agora com Lucas Cunha. O Lucas Cunha domina a devolução, vem com o Thiago pra Lucas, fica nesse 1-2. A bola pra lá, a bola pra cá, o time do Caxias trocando passes pela defesa, esperando o Guarani subir a marcação. A bola chega no Alan levanta a cabeça, trabalhando com a perna esquerda, já solta agora no comando, entrega pra Vini Guedes mais uma vez com seu companheiro, entregou agora pela ponta direita com Lucas Cunha, a devolução vem com o Alan pela ponta esquerda, Marcelo Nunes se apresenta, vai tentar esticada lá pro campo de ataque, ele buscava Iago, sobe de cabeça a defesa do Guarani, não consegue afastar, a bola tá viva no campo de ataque, ainda pela ponta esquerda, volta com Douglas Esquilo, trabalhou, soltou para a ponta esquerda para Marcelo vai tentar levantamento do campo de ataque, ele vem num 2, Iago se movimenta também por dentro, tá pedindo o Tomás Bastos, ele prefere a abertura de bola mais uma vez para Marcelo por dentro, soltou no comando para Pedro Cuiabá pela ponta direita, Iago ajeita, recolhe, domina, vem pro campo de ataque, Lucas Cunha soltou pela ponta direita, agora no comando para Thiago Enes, tentou fazer ali o corta-luz, o Iago por baixo, vem para fazer o corte, a defesa do Guarani, afasta, coloca a bola para a lateral, arremesso está marcado, vem Thiago Enes para fazer a cobrança, são 5 minutos do primeiro tempo, 0-0 Caxias e Guarani, Thiago Enes levanta a bola no campo de ataque na grande área, sobe de cabeça a defesa do Guarani, vem para fazer o corte, vem para aquele lateral que manda a bola lá na grande área,
Agora vai sair jogando curto ali. O Thiago Enes vai por um 2 com o Iago, tentou levantamento. Andrei vem na leitura, consegue encaixar no goleiro do Guarani. E essa é uma dificuldade, né, Adriano Almeida? Pelo tempo que o Andrei está sem jogar, né? Então a questão do ritmo, às vezes, é uma preocupação, hein, Adriana? Mas nessa bola alta ele foi bem, né? Foi a primeira tentativa de chegada mais firme do Caxias. Um cruzamento, ele conseguiu ali dar 2 passos para trás, subiu com soberania e já repôs a bola. Vem para o campo de ataque agora o time do Guarani trabalhando a bola pela ponta esquerda do campo de defesa. São 6 minutos do primeiro tempo. O time do Guarani vem para o campo de ataque agora com o jogador Caio Melo. Caio Melo trabalha pela ponta direita com JP para Isaac. Isaac domina, coloca a bola no chão, vai tentar levantamento lá no campo de ataque, faz abertura de bola, boa bola pela ponta direita com o Bilu. O Bilu escapa na marcação, puxou para a linha de fundo, vai tentar o levantamento, vem na marcação Marcelo Nunes. Bilu foi inteligente. Contra a marcação do Iago, colocou a bola para fora, lateral está marcado, é a favor do Guarani. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos no primeiro tempo. Por enquanto tá assim, ó. Caxias 0. Guarani também 0. Central da bola. Pela Série B do Brasileirão, Botafogo de Ribeirão e Goiás vão empatando por 0-0. Pela Série C, Anápolis e Floresta também 0-0. Futebol Globo CBN. Carlos Eduardo de Freitas, comentarista CBN, 7 minutos do primeiro tempo, 0-0, Carlão. Tô gostando, Júlia. Claro que o Guarani não teve nenhuma chance efetiva, uma finalização bizonha do Samuel, mas é um time trocando passes, é um time que joga mais no campo, no campo defensivo do Caxias. A gente percebe uma boa participação do JP Galvão. O Isaac já recompôs aqui atrás para trabalhar essa bola, ajudar na saída de bola, fazendo ali um diálogo com o Rafael Bilu. É um começo interessante do Bugre. Sai jogando agora o time do Caxias pelo campo de ataque, abertura de bola pela ponta esquerda, vem no comando agora com o Iago na velocidade, passou, Marcelo pediu, Iago segurou, vai por dentro ainda, ele carregou, escapou do primeiro, fugiu da falta, não, a arbitragem deu falta de ataque. Na tentativa do desarme do jogador do Guarani, acabou recebendo a falta, o jogo tá parado. Mais uma tentativa frustrada agora do time do Caxias e Adriano Almeida. Do Douglas Esquilo, que perdeu a bola e nada, né? Não houve nada. Foi falta dele mesmo ali que impediu o Natan de seguir com a bola, com a posse de bola. Você falava do goleiro Andrei, Júlio, ele foi contratado agora no começo de abril, né? Pra vaga deixada pelo Gabriel Mesquita, que foi pro Paysandu. O Andrei tava na Desportiva Ferroviária e por lá tinha feito 24 jogos nessa temporada, mas estava por um período aí inativo. Andrei, que em 2014 foi revelado pelo Botafogo, 2015 campeão nos Jogos Pan-Americanos com a seleção brasileira de base, e aí depois rodou por muitos clubes. O goleiro de 31 anos é a aposta do Bugre para essa Série C. Guarani troca passes pelo campo de defesa, Rafael Rodrigues, ele quem domina, toca a bola pela ponta direita com JP Galvão, JP escapou da marcação, entregou a Bilu, Bilu tentou levantamento para Samuel, afasta a marcação do Caxias, tira dali, a bola volta para o Guarani, JP Galvão no pé de ferro, perdeu, ela volta para Esquilo tocou para Tomás Bastos, ele deixa a bola de passagem para Pedro Cuiabá, devolução vem com o Esquilo, tá impedido. Abdicou de ir atrás da bola porque entendeu que estava em posição irregular. A arbitragem deixa seguir. 9 minutos do primeiro tempo, tá tudo igual, tudo 0-0. É o Guarani buscando a sua primeira vitória na competição depois da saída do técnico Maurício Souza. Marcelo Cordeiro. Foi bom lateral Marcelo Cordeiro, Carlão de Freitas? Marcelo Cordeiro foi bom lateral no Botafogo, Portuguesa, Internacional, encerrou aqui no São Bento, né? Mas foi um jogador regular, uma nota 7 pro Marcelo Cordeiro. Ó, nota alta, hein? Bom jogador. Marcelo Cordeiro agora o interino do time do Guarani e sendo avaliado, né, Carlão? Existe ainda uma possibilidade dele ser efetivado se o time apresentar um desempenho melhor. Júlio, acho que se o Guarani voltar para Campinas com 3 pontos, por exemplo, um nível de atuação aceitável, depois tem um jogo aqui em casa, o Marcelo tem uma boa possibilidade de permanecer. Quase 10 minutos do primeiro tempo, vem Guarani, lançamento, goleiro acompanha, quase se enrosca com a bola ali, o Bilu persistiu. Thiago Coelho teve fé demais na bola, hein, Adriano Almeida? Confiou demais ali na velocidade dessa bola para sair em tiro de meta. E só falando sobre o antecessor do Marcelo Cordeiro, né, o Maurício Souza, que chegou na reta final da Série B do ano passado, quando as esperanças de permanência do Guarani eram mínimas, e ele veio já com um projeto para 2025 mesmo. Mas a questão é que foram 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Então, um desempenho muito ruim, e aí a diretoria do Guarani não teve paciência para esperar
alguma vitória. Já mandou embora o Maurício Souza. Vamos ver agora a sequência do Marcelo Cordeiro. Que não repita também, né, os constantes erros do ano passado, né? Muitas trocas no ano passado. O Guarani teve 6 técnicos diferentes ao longo de 2024. O resultado nós estamos vendo aqui agora, né? Série C de Campeonato Brasileiro, uma realidade que não fazia parte do Guarani desde 2016. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Série C do Campeonato Brasileiro em Caxias do Sul, são 11 minutos do primeiro tempo, segue. Caxias 0. Guarani também 0. Central da Bola. A informação quente de hoje é que o repórter Fabrício Romano, especializado de muita credibilidade no futebol mundial, anunciou que a CBF já tem um acerto verbal encaminhado com o técnico italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. Ancelotti já assumiria a seleção brasileira em junho, viu, Júlio? Futebol Globo CBN. Boa, Fábio Chaib. E vem pro campo de ataque o time do Caxias. Iago arrancou pela ponta direita. Vem ainda ele no comando. Iago persistiu, insistiu, conseguiu o levantamento. Lucas Rafael Testa manda a bola pra fora. Corta providencialmente o zagueiro do Guarani. Manda a bola pra fora. Escanteio marcado pro Caxias, Adriano Almeida. Ganhou na força, na velocidade o Iago até conseguir cruzar. É o primeiro escanteio do jogo pelo lado direito do campo. Jogadores mais altos do Caxias já ali, todos pertinhos da pequena área para esse escanteio. E vem pro campo de ataque agora, vai pintar levantamento do time do Caxias na grande área. 12 minutos do primeiro tempo. 0-0. A preocupação agora tomando conta da zegrada do Guarani. Atenção nessa bola parada que já prejudicou o Guarani na temporada. Tem que ter atenção. Jogada ensaiada, Tomás Bastos rolou com o Iago, deixou ali para a lateral direita, pintou levantamento do Thiago Enes na grande área. Vai tentar bater, Douglas Esquilo acabou tirando do companheiro. Jogada inteligente do Caxias, hein? A bola volta pelo campo de defesa, vai reorganizar com Marcelo Nunes. Ajeitou pela ponta direita, Pedro Cuiabá fez cruzamento. Andrei Ventura sai do gol, vem para fazer a defesa, encaixa firme. Odri, sabe quem o Andrei lembra? Goleiro do Guarani, o Clever. Goleiro do Guarani em 2019, hein? Olha, é verdade. Semelhanças físicas. Eu achei ele um pouco parecido com o Elton também, aquele goleiro que defendeu o Vasco muito tempo. Sim, jogador do Porto. Sim, exatamente. Bem lembrado, boa lembrança, hein? O Clever foi longe, hein, Julião? Lembra do Clever? Clever. Uma das maiores atuações individuais de um goleiro que eu tive a oportunidade de narrar. São Paulo 0, Guarani 1. Gol de William Matheus em 2019. O Clever pegou até pensamento, mas não teve sequência. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, tentou levantamento na grande área, afasta a marcação, tira dali no meio campo, no pé de ferro, Natano consegue desarmar, a bola fica com Douglas Esquilo, ele vem, se manda, vai embora pro campo de ataque na passagem do Marcelo, pediu pela ponta esquerda, vai receber na velocidade contra Galvão, pintou cruzamento da grande área, a bola passa por toda a extensão, vai se perdendo pela lateral, a arbitragem tá marcando apenas o arremesso manual pro time do Guarani, pelo campo de defesa, vai sair jogando do Guarani. Carlão de Freitas, 14 minutos do primeiro tempo. Eu não lembro de um grande ataque do Guarani até aqui, hein, Carlão? Nenhum, né? Apenas aquela finalização do Samuel. Guarani até os 10 minutos mais ou menos ficou um pouco mais com a bola, né, ocupando ali o meio campo do Caxias, mas agora o Caxias fica mais com a bola, leva perigo, não criou nenhuma chance clara, mas alguns cruzamentos, né, que até testaram o goleiro Andrei, ele foi bem nas saídas. O Caxias trabalha muito ali pelo lado esquerdo, né, vem com o Marcelo Nunes trabalhando com o Esquilo que cai por aquele setor também, no setor do JP Galvão. É bom tomar cuidado ali com a marcação. Deixa eu mandar um grande forte abraço aqui para essa dupla que faz acontecer o Globo Esporte, hein? Quem? De segunda a sábado na tela da IPTV, 13h, Bruna Ficagna, nossa grande apresentadora, e o nosso editor, Felipe Bertotti. Opa. Ambos na audiência da CBN, que honra. Grande abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Elizarete tá cornetando aqui também. A lateral pro time do Guarani, abraço pro campo de ataque. Cabeça. Grande cabeção. Como sempre, né? 15 minutos do primeiro tempo, vem Guarani pro campo de ataque. Lateral marcado pela ponta direita, JP Galvão, vem na movimentação, entrega a bola pelo campo de defesa, falhou a defesa do Guarani. Que falha do Rafael, ficou de frente pro gol, Douglas Esquilo vai bater pro gol, bateu, pega Andrei! Salvando o Guarani, Andrei! Que falha gigantesca do Rafael Rodrigues. Ele tá apontando pro gramado, culpando o gramado. E na arrancada, o William Mota
teve a oportunidade de fazer o gol, hein, Adriana Almeida? Não tem que culpar o gramado, né? Tem que culpar ele mesmo, porque ele tava sozinho pra sair com essa bola pelo lado direito ali da defesa do Guarani. Perdeu a bola, perdeu no 1 contra 1. E aí o atacante William Mota colocou na frente, engatou uma quinta marcha, o Andrei já vai se tornando o principal nome do Guarani. Impressionante o gol que perde o time do Caxias. Comemora demais a defesa do Guarani. Escanteio marcado para o time do Caxias. Levantamento da grande área. Toque de cabeça para fora. Lucas Cunha na pequena área. De cabeça manda sobre o gol. É tiro de meta, Adriano Almeida. Já vai enfileirando oportunidades o Caxias, né? Agora o Lucas Cunha subiu mais. Ganhou da marcação do zagueiro do Guarani e ali faltou pouco para ele cabecear com direção. Tiro de meta 0-0. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere, meu senhor. São 16 minutos do primeiro tempo em Caxias do Sul, 12 graus neste momento, segunda-feira gelada na Serra Gaúcha. Segue no primeiro tempo da Série C. Caxias 0. Guarani também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe Prado. Fábio Prado Scheibe, Jorge. Eu vou falar o nome também dos ouvintes que estão participando aqui conosco, viu? Júlio Nascimento, o César Augusto fala muito complicado mesmo esse jogo do Guarani. O Marcelo Nascimento, rapaz, esses atacantes do Guarani são grossos, tá na bronca aqui com eles. O Judimar Alcântara tá no São Bernardo, tá confiante na vitória do Bugrão. E o Hélio Pazetti, pelo contrário, não tá muito feliz com a atuação do Bugrão até o momento, viu? Júlio Nascimento. Grande Fábio Scheibe. Brasil vai de Ancelotti e camisa vermelha então, né, Fábio? Como as coisas mudaram. Exatamente, né? O Brasil, acho que é um spoiler, só pra ver a reação do público, mas esses sites especializados estão dando que o Brasil vai de segunda camisa em vez da azul, Carlão vai ficar maluco. Vai com a vermelha, né? Matar o Carlão de Freitas, que ele já não gosta de uniforme alternativo, ele não gosta de técnico estrangeiro, o combo... Ah, mas Julião, eu acho que pela fase dos treinadores, essa eu vou ter que mudar um pouco o meu modo de pensar. 18 minutos do primeiro tempo. Não tem sido a realidade ainda de Campinas pensar nos técnicos estrangeiros, né? Vamos ver até quando isso... Calma. Até quando isso vai persistir. De qualquer forma, escanteio marcado pro time do Caxias, Adriano Almeida. É pelo lado esquerdo do ataque, é mais um escanteio, já é o terceiro do jogo. Tomás Bastos é quem se prepara para a cobrança. O experiente Tomás Bastos, sempre ele vem para a cobrança do escanteio para o time do Caxias. Autorizado o levantamento na pequena área, bola desviada, tá viva, afasta, Isaac tira. Essa bola tá sendo venenosa no Caxias, quase o primeiro gol do jogo, Adriano Almeida. Cobrança fechadinha, né, que tá oferecendo muita dificuldade para os zagueiros do Guarani. Agora afastou como deu, o Caxias volta de novo a tentar construir uma jogada. São 18 minutos do primeiro tempo no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Estádio construído em 1976, capacidade de 22 mil torcedores. Todo mundo ali bem pertinho, na região central da arquibancada, até porque o calor humano ajuda nesse frio da Serra Gaúcha. Lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Everson Barbosa deixa com seu companheiro Lucas Rafael. Ele faz o giro até a chegada do Rafael Rodrigues. Devolve com o Lucas Rafael para a ponta esquerda. Ele vem carregando, construindo jogada pelo campo de ataque. Se apresenta Natan, pede por dentro também o Baianinho. Pablo Baianinho, é ele quem domina, já levanta a cabeça, passe errado, mas o Caio Melo consertou, entregou para Natan na fogueira. Natan dá uma bronca agora no Pablo Baianinho, que é a bola no pé. Ele pede desculpa também. Segue o jogo, Guarani troca paz. Cada tijolada dos jogadores do Guarani impressionante. Domina, sai jogando agora Isaac a devolução vem com o Rafael Rodrigues gira, sobe a marcação, o time do Caxias tenta surpreender a defesa do Guarani. Toca a bola, o Lucas Rafael foi obrigado a voltar com o goleiro Andrei na experiência, vai tentar acabada pela ponta direita, levanta lá no alto, é pra chegada do Bilu tentou entregar pra Samuel, foi desarmado, a bola volta pro time do Caxias, recupera Marcelo Nunes, lateral esquerdo, vai sair jogando com o goleirão Thiago Coelho pede ali a aproximação dos seus companheiros. O Thiago Enes se apresenta para a ponta direita, como ninguém obedeceu, ele foi obrigado a dar um chutão lá pro campo de ataque. Ninguém do Caxias, apenas jogadores do Guarani. Vai recomeçar o time do Bugre pelo campo de defesa. Zagueirão Lucas Rafael domina, entrega a bola por dentro para Caio Melo vem na articulação pro time do Guarani, ele se apresenta, agora entrega a bola pela ponta direita para JP Galvão, ex-Botafogo, ex-Chape, ex-Inter de Limeira hoje no Guarani, soltou para Samuel de primeira para Bilu tentou na acabadinha no campo de ataque, foi falta marcada para cima do Rafael Bilu, aliás era o Isaac quem estava na jogada, derrubado, camisa 10,
Falta marcada por Guarani, Adriano Almeida. Bem pertinho do círculo central, em cima do Isaac, o Pedro Cuiabá fez o calço, Guarani já cobrou. Sai jogando o Bugre, entrega a bola pelo comando de ataque, é com Isaac. Isaac tem aberto pela ponta direita, jogador que era o Caio Melo pra Galvão. Galvão pra Bilu, boa bola, escapou do primeiro, escapou no segundo, mais uma finta, boa jogada. Bilu na progressão, tentou, toque pela ponta esquerda, deu certo. A bola chegou no Emerson Barbosa, vai tentar o levantamento, ameaçou na primeira, levantou na segunda, levantar mal. Muito mal, Emerson Barbosa direto pra fora. Tiro de meta pro Caxias bater, Adriano Almeida. Foi tão mal que os companheiros do Emerson, os jogadores do Guarani, nem olharam pra ele, né? Não fizeram sinal nem de reclamar. Ele até foi com força, até a linha de fundo, fez tudo certinho, mas na hora de bater na bola, apenas tiro de meta já cobrado pelo Caxias. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 21 minutos do primeiro tempo, 21 em Caxias do Sul, Estádio Centenário. Terceira rodada da Série C segue. Caxias 0. Guarani também 0. Central da Bola. 0-0 também para Anápolis e Floresta na Série C. Na Série B, Botafogo e Goiás também empatam por 0-0. Futebol Globo CBN. Liga que aqui tem muito futebol, tem Série C, tem muita emoção pra você. 22 minutos do primeiro tempo, hora de opinião na CBN. O que é que tá faltando para o Guarani, Carlão de Freitas? O Guarani demonstra algumas dificuldades, o setor defensivo parece que não está dialogando, não há um entrosamento, já 2 erros, né, que quase culminaram em gol do Caxias, primeiro do Rafael e depois na cabeçada do Lucas Cunha dentro da pequena área, faltou ali uma conversa e também a dificuldade na criação. Tanto é que o Caio Melo teve que chegar aos zagueiros ali para iniciar a jogada, ele que tem essa qualidade também. Então falta aí uma maior aparição dos meias, né? Do Isaac, do próprio Pablo Baianinho. E também o sistema defensivo entrar num acordo aí, porque o Lucas Rafael e o Rafael Rodrigues parece que precisam marcar um churrasco. E nada de Alan Santos ainda, hein? Cadê o Alan Santos, hein? Estamos em maio praticamente. 5 meses à espera de Alan Santos. Escanteio marcado por Caxias. Vem Tomás Bastos, sempre perigoso com a canhota venenosa. Dessa vez foi forte demais. Exagerou na força agora, Adriano Almeida. E saiu lá do outro lado, né? A bola fez aquela curva, ninguém conseguiu alcançar, saiu tranquilamente. Só tiro de meta, o Andrei já vai até valorizando esse segundo, sentindo aí que o Caxias vem melhor na partida nesse começo de jogo. Para participar da transmissão da CBN é muito fácil, mande você a sua mensagem também, o WhatsApp é 19 991869070 99186 9070, o WhatsApp da CBN, pode mandar aí o seu nome, seu bairro, a sua cidade, onde você estiver com a CBN. E vem pro campo de ataque o Guarani na velocidade com o Bilu. Bilu soltou pela ponta direita para JP Galvão, vem num 2, é pra Bilu, aperta a marcação, ele faz a finta, ele gosta do jogo de habilidade. Bilu fugiu da marcação do primeiro, carrega ainda ele na dificuldade, soltou, abriu a capa do Batman, Samuel foi pro solo, pediu falta de arbitragem, deu a falta. Falta perigosa pro Guarani. Samuel agora foi muito inteligente, usou o corpo para proteger e conseguiu a falta, Adriano Almeida. Ele foi tentar fazer aquele pivô, né? E aí percebeu que a marcação chegou dura e aí deixou o corpo pro zagueiro do Caxias puxou. A falta é a menos de 1 metro ali do círculo, da meia-lua da grande área. Muito perto, para quem chuta colocado, é um prato cheio. Vamos ver, Júlio. O Caio Melo não é exatamente aquele chute colocado, né? Mas ele foi perigoso contra o São Bernardo no Campeonato Paulista. Soltou a bomba, acertou o travessão e fez o gol contra o Maringá, né? Com uma colaboração do goleiro, tudo bem. Mas acertou o gol, chute forte. E aí conseguiu o gol. Quem sabe o Caio Melo, dessa vez, não surpreende mais uma vez da bola parada. Tive até a impressão que a falta foi mais próxima da onde o árbitro colocou, viu? Né? Ele afastou um pouquinho ali da área, né, André? A bola tava mais perto porque o Samuel, atacante do Guarani, quando ele cai, ele já cai no círculo central, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Falta marcada. Bilu agora foi lá trocar uma ideia, uma resenha ali com o Caio Melo, dando dicas pra lá, dicas pra cá. O Rafael Rodrigues, zagueirão capitão, também tá por ali. Pode até ser uma opção ali de um chute mais forte, né? Aliás, o Emerson Barbosa, canhota nela.
São os candidatos do Guarani. O Bilu tá abdicando, vai deixar para Emerson ou Caio Melo. Caio Melo com o pé direito, não toma muita distância. E o Emerson Barbosa a 4 passos mais ou menos da bola. Autorizado, Caio Melo, Emerson. Caio Melo na bola, bateu para fora. E não foi tão mal não, hein, Adriano Almeida? Ele mirou o ângulo esquerdo do goleiro, né? Só que aí ela subiu demais. A intenção foi boa, Júlio. Uma bola parada, uma das poucas chances do Guarani nesse primeiro tempo. E foi colocado, né? Ele ouviu a tua dica, mas errou o alvo. Caio Melo, camisa 8 da equipe do Guarani. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. É a Série C do Campeonato Brasileiro na Serra Gaúcha. Estádio Centenário em Caxias do Sul. Já o completo porque vem Guarani pro campo de ataque. Bilu, contra-ataque. Meia-lua no zagueiro, pintou o gol, a bola tá viva. Ajeitou, pega o goleiro. Ele escorregou na hora da finalização e assina um golaço do Rafael Bilu. Perdeu o equilíbrio na hora H, Adriano Almeida. Ele roubou a bola lá atrás, engatou uma quinta marcha, conseguiu ganhar na velocidade. O drible da vaca, que você fala meia-lua, pra mim é o drible da vaca mesmo, foi quase perfeito. Mas aí chegou na hora da finalização, talvez se ele servisse um dos companheiros, daria mais certo, mas não deu tempo. Boa chance, mais uma do Guarani. Quase o Guarani chega com o Rafael Bilu. Girando para um lado, girando para um outro. 26 minutos no primeiro tempo em Caxias do Sul. É a Serra Gaúcha. Segue por enquanto na Série C. Caxias 0. Guarani também 0. Central da bola. Após demitir o técnico Fábio Carilli do comando técnico após a derrota para o Cruzeiro. Segue lá, Júlio. Vem Guarani pro campo de ataque. Pablo Baianinho ajeitou, tocou pra Isaac, vai tentar bater, soltou pra Caio Melo pra Emerson Barbosa, acho que tá impedido, mas a arbitragem mandou seguir. Levantamento na grande área, afasta a marcação, tira. A bola voltou pra JP Galvão, dá um bico na bola, explode na marcação, volta pro Guarani. Pois não, Fábio Scheibe. Após demitir Fábio Carilli, o Vasco tem em mente 2 treinadores para assumir o comando técnico da equipe. Fernando Diniz, atualmente sem clube, e Thiago Carpini, que faz bom trabalho no Vitória, foi sondado também. O Carilli foi o 5º técnico demitido em 6 rodadas do Brasileirão 2025, viu, Júlio? Futebol Globo CBN. Hora de opinião aqui na CBN, 28 minutos do primeiro tempo, 0-0, Carlão. Melhorou o Guarani, ocupando espaço agora, saindo dos contragolpes, aproveitando também das falhas do Caxias, né? O Rafael Bilu sendo esse homem de velocidade, Caio Melo chegando, se aproximando também. Acho que o Bilu, como disse a Adri, né? Se ele desse o tapa pro lado, o Samuel poderia colocar essa bola pra dentro, mas já não passa tanto sufoco, já não sofre como anteriormente. E vem pro campo de ataque o time do Caxias, tentou o lançamento ali, longo. O Thiago Enes acabou errando na medida, seu companheiro aplaudiu, mas a bola foi muito forte, se perde em lateral, o arremesso está marcado. É pro time do Guarani sair jogando pelo campo de defesa. Thiago Enes, outra figura muito rodada também no futebol brasileiro, hoje vestindo as cores do Caxias, as cores do Grená. E vem o Guarani pro campo de ataque. Domina Emerson Barbosa, solta a bola para Lucas Rafael. Na metade do campo para Caio Melo. Escapa na marcação no primeiro, conduz Caio Melo. Foi obrigado ali a tocar com o zagueirão. Rafael Rodrigues fica reclamando ali. O Natan e o Caio Melo estão reclamando bastante, né, Carlão? Dos companheiros, não sei se talvez ali uma questão de posicionamento. Gesticulando muito. Gesticulando, né? Principalmente o Caio Melo, né? Que é um cara que sente, é uma referência hoje desse time do Guarani. E vem Isaac, tocou para Emerson Barbosa, pintou, levantamento da grande área, afasta a marcação, mas está impedido. A arbitragem já assinalava impedimento marcado no Emerson Barbosa no campo de ataque do Guarani, Adriano Almeida. No lance anterior já parecia que ele também tinha ficado em condição irregular, né? E aí agora o Bandeira ficou mais atento, mas o Guarani melhora. E vem pro campo de ataque o time do Caxias, sai jogando errado, tenta recuperar o Guarani com o Natan na primeira, não dá certo, mas ele persiste, insiste, Natan recupera a bola para o Bugre, recua, entrega para Rafael para Natan na metade do campo, Natan tentou o lançamento, era pro Baianinho, vem o goleiro Thiago Coelho, atento no lance, esperto o Thiagão, faz a defesa, fica com ela, o time do Caxias vem para ataque, lançamento deu certo pela ponta esquerda, vem para Douglas Esquilo, na velocidade contra a marcação do JP Galvão, pintou o chute de fora da área, encaixa o goleiro Andrei. Fica com ela, não solta mais. A participação do ouvinte, hein? 19-99186-9070. O ouvinte participa. E Fábio Scheibe registra, pois não, Fábio? O Robson Vitoriano tá participando, tá lá em Leme, sempre participando conosco aqui, mandando boa transmissão, assim como Emerson Santana. Obrigado. E o Pedro Maciel, nosso ouvinte aqui diário,
em referente à situação da camisa vermelha da seleção brasileira. Ele fala que gostou muito da camisa vermelha, uma completa quebra de paradigma, como foi a criação da amarelinha depois da derrota em 1950 para o Uruguai no Maracanaço. Ele gostou bastante aqui. Opiniões diversas, viu, Julio? Sim, sem dúvida nenhuma. E estamos aqui para respeitar todas as opiniões, né? Muita gente era pegada com a azul, que inclusive foi a nossa primeira camisa de título mundial, né? Tinha todo um respeito. Uma que eu gosto muito é a branca, né? A branca com a gola azul, por exemplo, eu acho muito bonita. Essa eu tenho. Linda demais. E vem Guarani pro campo de ataque, domina Pablo Baianinho. Ele inverte da esquerda para a direita, boa bola para JP Galvão. JP tentou adiantar, o passe foi errado, mas ficou nos pés do Rafael Bilu. Bilu contra a marcação de 2 jogadores, tentou na primeira, persiste, tenta na segunda, consegue o cruzamento da grande área, toca de cabeça, afasta a marcação, impressionante. O Rafael Bilu conseguiu o levantamento. O Samuel tentou ali a cascola antes do goleiro, quase deu certo, a bola quase fica pro Isaac, Adriano Almeida. Uma bola que parecia perdida, né? Porque ela resvalou depois do cruzamento do Bilu. O Samuel conseguiu subir mais do que a zaga pra cabecear pra dentro da área, escanteio pro Bugre. Bilu, cruzamento pra Samuel de cabeça, a bola tá viva na grande área, sobe, Tia Coelho. Subiu todo mundo com o goleiro do Caxias também. Se a arbitragem quisesse, poderia marcar a falta, inclusive sentindo neste momento ali a lombar. Camisa 1 do Caxias vai aproveitar para dar uma esfriada no jogo. Já não bastasse o frio da Serra Gaúcha, Adriano Almeida. E ele caiu de mau jeito, pelo jeito ali. Vai respirando também, sentindo que o Guarani tá fazendo um bom momento. Frio, bastante frio em Caxias do Sul, mas pelo menos não temos previsão de chuva. Hoje um dia ensolarado, amanhã previsão de sol. Mas a hora que o sol vai embora, aí a friaca chega. E vem Caxias pro campo de ataque, chega a defesa do Guarani com o JP Galvão. Ô Carlão, tá gostando do JP Galvão? Tô gostando, uma participação regular até aqui, sofrendo um pouquinho, né? O Caxias joga muito por aquele setor, mas até aqui vai dando conta do recado. Melhorou bem o Guarani, viu, Júlio? Criando mais oportunidades, os atacantes chegando, os volantes, os meias se aproximando também. O Guarani já não passa tanto sufoco e melhor, fica mais nas ações ofensivas. E vem Guarani pro campo de ataque, lançamento para Caio Melo dominou, recolheu, escapou da marcação do primeiro, solta a bola com Lucas Rafael. Ele faz o toque de bola pelo campo de defesa, solta a bola com Rafael Rodrigues pela ponta, agora é com JP Galvão. JP faz a devolução com Rafael Rodrigues, de zagueiro para zagueiro, solta agora com Lucas Rafael pela ponta esquerda do campo de defesa, ele vai rompendo a linha que divide o gramado, veio-se embora pelo campo de ataque, o camisa 4 do Guarani, sem nenhuma marcação, foi obrigado a voltar. Ele recolhe, entrega a bola com Rafael Rodrigues pela ponta direita para JP Galvão faz a devolução mais uma vez com Rafael Rodrigues carrega a bola pro campo de ataque, faz o passe para Lucas Rafael, passa lateral, de pé em pé, vem a bola com Caio Melo tenta esticar no campo de ataque, a bola chega no Emerson Barbosa de primeira, faz o passe para Baianinho pela ponta esquerda, tentou Isaac, não consegue domínio, a bola fica pro time do Caxias sair jogando, despacha a marcação, tira dali, Natan deixa a bola passar, fica com Lucas Rafael, zagueiro camisa 4, solta a bola pela ponta direita para JP Galvão dominou, recolheu, soltou no campo de ataque, boa bola, é para Pablo Baianinho, vai mandar uma bomba pro gol, para fora! Quase um senhor golaço do Guarani, Adriano Almeida. No chute do Pablo, eu diria a melhor oportunidade do Guarani no jogo todo até o momento. Um chutaço de longe, procurando o ângulo esquerdo do goleiro, por muito pouco ela saiu. Rapaz, que petardo mandou agora o camisa 7 do Guarani, 34 do primeiro tempo, quase um golaço do Pablo Baianinho, jogador do Vitória emprestado ao Bugre. 34 minutos do primeiro tempo, 0-0, tá tudo igual. O Guarani buscando a sua primeira vitória na competição. Por enquanto, 2 jogos, 2 derrotas para o Bugre, que fez a opção de trocar o técnico Maurício Souza. Não comanda mais o Guarani, que por enquanto é administrado interinamente na beira do gramado pelo Marcelo Cordeiro, lateral aí importante, né, do Internacional, do São Bento, Portuguesa, Botafogo e muito mais. Ô, Julio. Pois não, Dri. E falando um pouco mais do Marcelo Cordeiro, ele tá fazendo exatamente 1 ano de Guarani. Ele chegou em abril de 24 e para integrar a comissão técnica permanente, que na época o treinador era o próprio Júnior Rocha, que teve uma passagem durante esse período no Guarani. Essa é a 3ª vez que o Marcelo Cordeiro vai assumir de maneira interina. E durante essas outras passagens interinamente pelo comando técnico do Guarani,
foi uma vitória, uma derrota e um empate. Então, um aproveitamento médio aí do Marcelo Cordeiro por enquanto. Essa derrota, se não estiver enganado, foi contra o Avaí, em Florianópolis, que foi uma derrota muito controversa. Virada, não foi? É, porque foi muitas polêmicas de arbitragem. Nós fizemos esse jogo. Nós fizemos esse jogo, exatamente. Foi uma partida que o Guarani não jogou mal, mas ficou o resultado, claro, né? Prejudicial. Mas o time, todas as vezes que o Marcelo assumiu, esses três outros jogos, André, o desempenho melhorou um pouquinho, né? Tem aquela coisa no futebol, às vezes troca de técnico, dá um ânimo, né? Mas agora o desafio é grande também, dessa vez na Série C, né? Não é fácil. E o Cordeiro, ele tem um perfil muito boleiro, né? Sim. Que a gente fala ali de vestiário, de conhecer muito da vida do jogador, porque ele mesmo já foi jogador. Sempre foi capitão, né? Dos times. Sim, então tem uma empatia, né? Com o elenco. Talvez isso, nesse momento difícil do Guarani, também possa ajudar. 36 minutos é o primeiro tempo. Caxias tem para ataque, lançamento. JP Galvão de cabeça. Despacha, fica com ela na sequência. Caio Melo coloca a bola no chão com o Natan para Lucas Rafael, recuando com o goleiro Andrei. Andrei vai sair jogando, faz a abertura de bola para Lucas Rafael, mais uma vez para a ponta esquerda. O time do Caxias agora sobe a linha, vai marcando a saída de bola. O time do Caxias, a bola fica na metade do campo com o Natan. Natan domina, levanta a cabeça, entrega a bola com o Caio Melo. Caio Melo vem descendo para o campo de ataque, ele solta a bola agora no comando. Vem-se embora, camisa 8 do Guarani, soltou para Rafael Rodrigues tem aberto pela ponta direita. JP Galvão avistou, já entregou. JP Galvão, platinado, soltou, recuou com o goleiro Andrei. Recomeça lá pelo campo de defesa do time do Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 37 minutos no primeiro tempo em Caxias do Sul. Caxias 0, Guarani também 0. Central da Bola. Clima quente na Vila Belmiro. Torcedores organizados do Santos invadiram o CT Rei Pelé nesta tarde para cobrar os jogadores pela má campanha no Brasileirão. No momento, o elenco santista trabalhava no gramado. A polícia foi acionada para conter os manifestantes. O Peixe é o penúltimo colocado do Brasileirão. Futebol, vamos ver. Pode ligar, que aqui tem muito futebol, tem muita emoção pra você. 38 minutos do primeiro tempo, Carlão. Agora perguntando do Caxias, do Júnior Rocha, o ex-bugrino Júnior Rocha. O que você está achando desse time do Caxias, hein, Carlão? Olha, é um time que tomou a iniciativa no início do jogo, né? Até por jogar em casa, teve lá as duas oportunidades, muito mais em virtude de erros técnicos do Guarani do que propriamente a qualidade técnica. Mas é um treinador que tem feito bons trabalhos, né, Júlio? Foi assim na Ferroviária, principalmente na Inter de Limeira, né? No Guarani não foi tão bem assim, mas ele chega com a esperança aí de, pelo menos, amenizar as coisas lá pelos lados do Caxias. Em termos de pontuação, o Caxias faz até uma boa campanha, mas o relacionamento entre Luizinho Vieira, antigo treinador, e a torcida era bem turbulento. E vem pro campo de ataque agora o time do Caxias, chegada forte ali do Pablo Baianinho, hein? Pablo Baianinho chegou forte ali pra cima do Thiago Goianes. O árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva vai lá conversar com os dois, hein, Adriano Almeida? Mas pelo jeito não vai ter cartão não, só uma conversa. O árbitro também conversou bastante agora há pouco com o Júnior Rocha, porque o Júnior Rocha estava se excedendo muito ali na sua zona em que ele pode ficar, e aí toda hora ultrapassando os limites da onde ele pode permanecer. O árbitro já deu um aviso para o Júnior Rocha para não fazer de novo. E o Thiago Goianes caiu fora do campo. O árbitro falou: amigão, aqui é Série C, ou você levanta ou vai ficar aí. Aí o Thiago Goianes levantou rapidinho. Chegada dura, né? Chegada lá, Série C. E vem pro campo de ataque o time do Caxias. Thiago Goianes sentou o primeiro lateral, a arbitragem acho que viu uma falta. Viu uma falta ali do ataque do Guarani. O Caio Melo tá reclamando bastante. Vai pintar levantamento agora na bola parada. Falta pro time do Caxias, Adriano Almeida. A falta foi em cima do Iago, né? Um jogador que cai muito ali por esse lado direito do ataque do Caxias. Ganhou uma falta, vai vir o levantamento para a área do Bugre. De novo, Thiago Bastos, o capitão e dono das bolas paradas do Caxias. 39 minutos do primeiro tempo, é a Série C do Campeonato Brasileiro. Você curtindo na CBN, Caxias 0, Guarani também 0, tudo igual, por enquanto ninguém mexeu no placar. Guarani buscando a primeira vitória na competição. Caxias também estreando técnico novo, Júnior Rocha. Ele mesmo, ex-bugrino Júnior Rocha, é o comandante do time Guaraná. Thiago Enes vem para a cobrança agora da falta pela ponta direita. Ele pode levantar na área ou até tentar surpreender o goleiro Andrei. Autorizado, Thiago Enes, uma bomba de
direto pro gol, a bola desviada, tá viva na grande área, Lucas Rafael afasta o perigo, tira dali, a bola voltou para Marcelo vai tentar a cavadinha lá pro campo de ataque, deu certo, dominou no peito, Lucas Cunha faz a proteção, a bola voltou pela ponta direita, Iago tentou carregar na primeira, ele tem muita velocidade, mas dessa vez não chegou. Adiantou demais, a bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado é pro Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos é o primeiro tempo de jogo em Caxias do Sul. Caxias 0 para o Grená, Guarani 0 para o Bugre. Central da bola. Fábio Scheibe. E a Conmebol anunciou de forma oficial a sede da final da Copa Libertadores da América deste ano. A final será em Lima, no Peru, como aconteceu em 2019, quando o Flamengo se sagrou campeão sobre o River Plate, a final no final de novembro deste ano. Futebol Globo CBN. A final no final ficou meio estranha, né? A decisão no final. É. A decisão no final de novembro. Perfeito. Esse é Fábio Prado Scheibe. Jorge Prado Scheibe. Fábio Prado Scheibe. Ele tem toque, velho. Olha o Caxias atacando. É igual aí, o Guarizo, cara. Tá Jorge com toque. no final, é isso mesmo? É verdade, Jorge. E vem pro campo de ataque o time do Caxias, bola solta lá pro campo de ataque, vai tentar o levantamento da grande área, vem Douglas Esquilo, vem tentando escapar da marcação do primeiro, foi obrigado a voltar essa bola, recuou, entregou para Thiago Enes pela ponta direita, chegou no Iago, tentou na acabadinha com o Thiago Enes. Perdeu ali também o controle de bola, na sequência o Tomás Bastos não conseguiu fazer o passe, afasta a defesa do Guarani. O Caxias insiste, segundo o árbitro, falta do Natan. Uma falta ali dura do Natan pra cima do jogador do Caxias e vai pintar o primeiro cartão do jogo, Adriano Almeida. Pro camisa 5 do Bugre agora, o volante que pegou firme, o Pedro Cuiabá, tá deitado no gramado, o jogador do Caxias com muitas dores. O Natan continua mostrando a bola pro árbitro, dizendo que foi na bola, mas acabou sim acertando o Pedro Cuiabá, que já vai tentando se recuperar aí das dores. O Caxias vai ter uma falta perigosa para cobrar. O Natan reclamou demais, né? Foi um lance todo estranho, na verdade. E chegou ali todo estabanado, né? O Natan, por isso que a arbitragem entendeu que foi uma falta para cartão amarelo. 42:30. É o primeiro tempo já na reta final. Os dois times buscando o gol. Caxias agora na bola parada mais uma vez. Sempre com o Tomás Bastos, o dono da bola parada do time Grená. A preocupação nesse momento da defesa do Guarani. O goleiro André vai montando a barreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores na barreira do Guarani. Ali com o goleirão André. Pô, ele é a cara do Clever, velho. É igual, é irmão do Clever, o André. Pra quem não se lembra aí do Clever, coloca aí no Google. Ou no chat aí, da IA. Clever Guarani 2019. E André Ventura, ex-Botafogo, é igualzinho. 43 minutos do primeiro tempo. Tomás Bastos, uma grande conferência ali pra saber quem vai bater a falta. O Iago tá perto dela, Tomás Bastos e o Thiago Enes. Quem é que vai pra bola? Tomás Bastos, o único canhoto. Autorizado, Tomás Bastos bateu! Pegou o goleiro, soltou na casinha! Gol do Caxias! Tomás Bastos soltou a bomba. O Andrei foi segurar, não segurou como deveria e a bola ficou viva na pequena área, se oferecendo toda pro time do Caxias. E aí foi lá conferindo, me pareceu o Iago para tocar na bola e mandar a bola pro fundo da casinha. Impressionante, uma bomba do Tomás Bastos e no rebote Douglas Esquilo, né? Douglas Esquilo foi quem tocou por último nela e o gol está marcado pro time do Caxias, abre o placar no primeiro tempo. Douglas Esquilo vai pra casinha, Adriano Almeida. Depois da cobrança de falta praticamente perfeita do Tomás Bastos, o gol poderia ter saído ali, o Andrei fez um milagre. Mas ele não conseguiu jogar essa bola para o escanteio ou segurar ela.
E aí, faltou cobertura da defesa do Guarani. Tinham 3 jogadores do Caxias chegando na bola. O Douglas Esquilo foi tão rápido que foi meio de calcanhar num salto ali. Ele deu um golpe na bola pra enfiar essa bola pro fundo da rede e fazer Caxias 1, Guarani 0. Andrei falhou ou era um lance complexo, Carlão de Freitas, 1-0 Caxias? Falhou, né, Júlio? Falhou. Eu acho que ele poderia ter espalmado pra escanteio. A gente entende a cobrança, a qualidade do Tomás Bastos, né? Mas não é um gol para tomar, né? Um goleiro como Andrei, hoje titular do Guarani, não é gol para tomar. Falhou, comprometeu. Mais 2. Mais 2, vamos até 47. Douglas Esquilo foi quem abriu o placar, então, um rebote ali do Andrei. Acabou soltando essa bola no gol. Depois da finalização ali, venenosa do Tomás Bastos, 1-0 pro time do Caxias, abrindo o placar na reta final. Vamos ver como é que vai ser a postura do Guarani no segundo tempo. Vai ter que buscar o jogo Guarani. Até aqui conhecendo a sua 3ª derrota consecutiva no Campeonato Guarani. 3 jogos, 3 derrotas. Vida dura pro Guarani. Iago domina pela ponta direita, vai pintar a bola na grande área. Ajeitou, soltou essa bola pela ponta direita. Vem no comando. Faz a abertura mais uma vez com o Thiago Enes. Thiago Enes, ele deixa a bola no comando ali. Pedro Cuiabá vem buscando jogada com o Vini Guedes. Tentou por dentro, afasta a marcação. A bola volta pra Cuiabá. Ele ajeita a bola pela ponta esquerda com o Alan. Alan vem pro campo de ataque. Ele tem aberto pela ponta esquerda o seu companheiro. Pede a bola Marcelo. Alan vai tentar a batida de perna esquerda. Conseguiu ali o cruzamento no peito do seu companheiro, explodiu a bola no peito do jogador do Caxias, voltou pro Guarani. Isaac não consegue no mínimo, a bola se perde em lateral. Agora, não é pegando no pé do Isaac não, mas é contra o Brusque, foi um terror essa armação do Isaac. Hoje de novo, hein, Carlão? Pelo menos até Júlio, aqui. Você parece que estava lendo meus pensamentos, né? Porque é impressionante como o Isaac e os outros meias do Guarani, né? Eles não se impõem, mas principalmente o Isaac, né? O Isaac, a gente sabe da qualidade dele, a 3ª passagem dele pelo Guarani, foi contratado até para ser um protagonista, mas não consegue fazer esse time jogar, não consegue organizar, ele não consegue ter a personalidade, né, de chamar o jogo, uma vez que ele tem qualidade, realmente não faz uma boa partida até aqui o camisa 10 Bugrino. E apita o árbitro, termina o primeiro tempo no Estádio Centenário. Caxias sai em vantagem no primeiro tempo. Douglas Esquilo. Guarani 0 para o Bugre. Júlio Nascimento. Fim do primeiro tempo, vem aí Central da Bola no comando de Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Júlio Nascimento, 8h17, intervalo de jogo no Estádio Centenário em Caxias do Sul, 3ª rodada da Série C, e o Guarani infelizmente vai perdendo por 1-0, gol de Douglas Esquilo já no finalzinho da primeira etapa. Eu vou dar uma de comentarista aqui, na minha opinião, também o Andrei foi mal nessa, viu? Falhou, poderia ter pego a bola ainda na batida de falta do Tomás Bastos, mas a bola acabou voltando no travessão ali, sobrou livre para o Esquilo marcar o único gol por enquanto da partida, 1-0 para o Caxias vencendo então o Guarani não conquistando a tão sonhada primeira vitória na Série C 2025. Carlão de Freitas, seu destaque do comentário, cara. Ô Fábio, eu vou dizer que foi um castigo o gol, né? Também achei. Não por uma imposição do Guarani. O Guarani conseguiu levar o jogo, conseguiu administrar, teve bons momentos na partida, né? Alguns lances, algumas possibilidades, alguns arremates de longa distância, mas era um jogo para 0-0 e de repente numa falta, talvez a principal jogada do Caxias, a gente já alertava com relação ao Tomás Bastos, né? E os defensores do Guarani fizeram uma falta frontal, o Tomás bateu bem, mas o Andrei falhou. Eu acho que ali ele poderia ter espalmado para escanteio, não ficar arriscando muito. Ele tentou encaixar, bola bateu na trave, sobrou pro Esquilo que fez o gol, mas foi um castigo pela maneira como o Guarani se apresentou no primeiro tempo. Um primeiro tempo equilibrado, o Caxias não criou tanto para levar esta vantagem para o vestiário. Mais uma falha individual, uma infelicidade do Andrei, culminou aí com o gol dos donos da casa. Me surpreendeu bastante também, tava gostando da postura do Guarani em campo. O Guarani teve algumas oportunidades até, mas acabou não fazendo. O Caxias também não demonstrava muita poder ali efetivo no ataque também, chegou algumas vezes também, mas sem muito perigo. E agora no finalzinho aí, numa batida de falta até de longa distância, né, Carlão? Acabou sobrando pro Douglas Esquilo ali sozinho. E também, até a falha na cobertura, né? Mas ali os zagueiros não esperavam a falha, né, do
do Andrei, porque era uma bola assim... Ou espalma, né? Ali eu não sou goleiro, mas ali eu acho que era um lance pra espalmar. Se livra do problema, né? Se livra do problema e espalma lá e vamos para o escanteio. Não, ele quis talvez até confiança, porque fazia uma boa partida o Andrei, passando ali uma tranquilidade pro sistema defensivo, mas quis espalmar, a bola teve na trave também e no rebote o Esquilo, esperto, atento, foi lá e conferiu. Agora vamos ver a postura do Guarani, o que o Marcelo vai conversar com essa rapaziada. Eu gostei do Guarani, não foi impositivo, mas eu gostei do Guarani, conseguiu administrar o jogo. Agora falta uma maior agressividade dos homens de frente, né? Com o Isaac, com o Rafael Bilu, uma aproximação dos volantes também. O Guarani teve esta situação em algum momento da primeira etapa, mas na parte final do jogo, o Caxias, mais na base do desespero lá, foi e através de uma bola parada e uma falha individual conseguiu construir esta vantagem de um gol. Tem muita gente participando conosco aqui. Um abraço pro José de Cairo Neto. Ele colocou aqui um pouco antes, estava esperando uma vitória, nem que se fosse por 1-0, mas agora o José Cairo Neto tá torcendo uma vitória, nem que seja por 2-1 de virada. Ele é da equipe de Campinas, do Jardim Leonor. O César Augusto também tá falando aqui conosco, tá falando da qualidade da partida, muito aquém. Um abraço também, Thiago Carvalho, boa noite. Pra mim, tá dando arrepio só de ver o Guarani na Série C, diz ele aqui também. Quem participa conosco é o Cristiano Salvione, como sempre participando. Tá perguntando do japonês que veio lá que veio evidente do Japão, né? Aquele jovem jogador. Você tem alguma novidade sobre ele, Adriana? Não, sem informações ainda sobre possibilidades de atuação. Hoje a assessoria de imprensa confirmou que o atacante Deni Júnior, hoje ele tá fora, inclusive do banco de reservas, com um desconforto muscular na coxa, por isso vetado pelo departamento médico. Repassando rapidinho aqui o banco do Guarani. Ia te pedir agora, Adriana Almeida, parece que você leu meus pensamentos. Além de Fred, o goleiro, tem Lucas Justen, Léo Coutro, Caio Christian, Vinícius Iuge, Giovani, João Vitor, Luiz Miguel, Cristiano e Lucas Macedo, o banco do Bugre. Alguma sugestão aí pro interino Marcelo Cordeiro, Carlão? Não mudaria a equipe, tentaria corrigir algumas situações, um pouco mais de efetividade por parte dos jogadores de criação. Não faria alguma alteração, até porque no cômputo geral o Guarani foi bem, apesar da desvantagem no placar. 5 minutos de intervalo no Estádio Centenário, rápido break, daqui a pouco a gente volta, vamos falar mais sobre esse Caxias 1, Guarani 0, por enquanto, lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Caxias, Guarani. Futebol Globo CBN. A febre amarela é causada por um vírus transmitido por mosquitos, inclusive pelo Aedes aegypti. Os sintomas são febre aguda, calafrios, fraqueza, dores de cabeça e no corpo. E atenção, a febre amarela não é transmitida por macacos. Esses animais nos ajudam a identificar a doença. Se estão infectados, é porque há mosquitos pela região transmitindo o vírus. A febre amarela é uma doença grave que pode matar e a principal prevenção é a vacina. Consulte os postos de vacinação de sua cidade. Iniciativa CBN Campinas. Nós mulheres somos mais da metade da população do mundo, mas não temos uma representação feminina suficiente no Congresso Nacional e nos governos. Cada vez mais mostramos que com a nossa força e sensibilidade transformamos o futuro. O Partido Solidariedade sabe disso e tem compromisso com o Brasil. Cuidar de gente, e nós mulheres somos prioridade. Solidarize-se, você faz parte disso. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Caxias, Guarani, Central da Bola. 8h24, você está aqui na CBN, na Central Brasileira de Notícias, intervalo de jogo lá no estádio Centenário em Caxias do Sul. O Caxias vai vencendo o Guarani por 1-0, gol de Esquilo aos 44 minutos da primeira etapa. O Caxias vencendo então o Bugrão. Intervalo de jogo, temos 8 minutos de intervalo agora no estádio Centenário, jogo da terceira rodada da Série C, que fecha então essa terceira rodada da Série C. Outro jogo em andamento pela terceira rodada da Série C, o Anápolis vai empatando com o Floresta 0-0 neste momento, então, e com este empate, com a derrota do Guarani, Carlão de Freitas, o Guarani assume a lanterna da competição, infelizmente, para o torcedor bugrino, o Guarani na lanterna da Série C. É um momento muito ruim, né, Fábio? E parece que as coisas vão contra, né? Mesmo o Guarani fazendo um primeiro tempo aceitável, né? Um primeiro tempo de equilíbrio, em alguns momentos até controlando e sendo superior ao Caxias, numa bola parada, né? O jogador do Guarani toma o cartão na jogada, né? O Natan, e o goleiro Andrei, o estreante do dia, né? O estreante da noite, foi lá e cometeu uma falha, e o Esquilo esperto foi e fez o gol. É um momento, né? Eu sempre falo aqui nas minhas participações, o saudoso Giba falava, futebol é estado de espírito, né? E a coisa no Guarani não anda, não flui, né? Então, energia, né? Energia, e eu não sei, cara, no futebol parece que isso faz parte mesmo. E o Guarani, mesmo fazendo este primeiro tempo de equilíbrio, de enfrentamento, com possibilidades em algumas jogadas, no último minuto, numa bola parada, o goleiro que foi contratado para ser titular, ele falhou no lance, né? Não vou dizer de uma maneira bizonha, né? Mas falhou no lance. Um goleiro do Guarani não pode tomar o gol que tomou. E aí o Esquilo foi lá esperto e fez o gol. Agora, na casa do adversário, contra um time forte que está estreando um novo treinador, o Guarani vai ter muitas dificuldades na etapa complementar, mas de repente aí o técnico Marcelo Cordeiro deve fazer alguns ajustes. Eu não mudaria, mas colocaria o dedo de alguns jogadores na tomada aí para que o Guarani volte mais ligado, principalmente os caras da frente, os caras da criação, né? Um Caio Melo, um Isaac, né? Ter uma aproximação dos atacantes para que o Guarani possa criar mais, possa ficar mais no campo defensivo do Caxias. Mas eu tô vendo um Guarani diferente nesse jogo, viu, Carlão? A postura do Guarani, é claro que pouca coisa mudou, mas o Marcelo Cordeiro parece ter pelo menos animado mais a galera. Eu tinha contado aqui 3 lances claros pro Guarani de chance de gol, né? Aquela bola do Samuel logo no início, que ele chega sozinho na frente do goleiro ali, acaba chutando mal pra fora. Bizonho, né? Teve também aquela bola que o Bilu veio cortando todo mundo no meio da área, escorregou também, foi dar uma devida vaca no jogador, acabou escorregando, e a bola do Baianinho, que chutou fora da área. E teve também daquele do Samuel, que pôs pra cabeça essa daí que a gente tá vendo agora no monitor aqui, essa bola também que o Isaac ia ficar sozinho, uma escorregada na cabeça dele, pôs pra área ali, mas o zagueiro acabou tirando. Pelo menos 4 chances assim mais claras, 4 chances claras, a gente está observando também o replay do gol, falha, né? Falha grotesca. Trapalhões, hein? É, uma falha bizonha, né? Ele poderia ter espalmado, ele foi com as duas mãos, espalmou com o braço, com a mão mole, a bola explodiu no travessão, nem explodiu, pegou no travessão e voltou pro Esquilo, fazendo 1-0, mas você viu bem, Fabião, o Guarani teve aí estas possibilidades que você citou, a principal delas que levou mais perigo, a do Pablo Baianinho de fora da área, o Caio Melo também teve um arremate de falta, a do Bilu, a construção foi muito interessante, né? Mas faltou ali, né? Ou tapa pro Samuel completar, ou então a própria finalização, mas ele foi perdendo força e acabou sendo interceptado. Então mostra que o Guarani enfrentou o Caxias. Eu acho que seria um primeiro tempo de 0-0. Não vou dizer, o Guarani foi perfeito. Não, muito longe disso. O sistema defensivo pecou em alguns momentos, principalmente no início do jogo, em 2 oportunidades, em falhas, né, individuais. A primeira do Rafael e a segunda uma falha de marcação, em que o zagueiro Lucas Cunha quase faz o gol. Mas aí aos poucos o Guarani foi ganhando confiança, foi agrupando, foi ocupando os espaços, ficou um pouco mais com a bola, criando ações ofensivas, mas não conseguiu converter. E aí não
lance bobo, numa falha individual, numa bola parada, o Andrei acabou entregando, foi infeliz no lance e o Esquilo fez aí 1-0. Tanto é lá a posse de bola. O Guarani ficou com 51%, ficou mais com a bola mesmo jogando em território adversário. Então a gente espera que o Guarani volte com a mesma personalidade. Eu gostei da personalidade, em alguns momentos até em positivo, mas com um pouco mais de atenção defensiva entre os dois zagueiros e um pouco mais de participação, um pouco mais de fervor, né? Um pouco mais de bravura dos homens de criação. 13 minutos de intervalo no Estádio Centenário. O Guarani então vai perdendo pro Caxias por 1-0. Ô, Julio, só uma informação aqui de momento, né? Com o empate do Anápolis com o Floresta pelo encerramento da terceira rodada da Série C, com essa derrota do Guarani, infelizmente o Guarani está assumindo a lanterna da competição da Série C. Eu tinha falado com o Carlão um pouco mais cedo. É um momento complicado. Antes de passar pro seu comando, Júlio, rápido break, a gente já volta aí em definitivo então com Júlio Nascimento para narrar a segunda etapa desta partida entre Caxias e Guarani, direto da Serra Gaúcha. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nós mulheres somos mais da metade da população do mundo, mas não temos uma representação feminina suficiente no Congresso Nacional e nos governos. Cada vez mais mostramos que com a nossa força e sensibilidade transformamos o futuro. O Partido Solidariedade sabe disso e tem compromisso com o Brasil. Cuidar de gente, e nós mulheres somos prioridade. Solidarize-se, você faz parte disso. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 8h31 minutos, agora sim, Júlio Nascimento, eu volto ao comando a você para essa segunda etapa para Caxias e Guarani, 1-0 pro Caxias, gol de Esquilo já no finalzinho da primeira etapa, o Guarani perdendo mais uma, infelizmente a terceira derrota do Bugrão nessa competição. Esperamos uma segunda etapa diferente. É com você, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Obrigado, Fábio Scheib, comandando o Central da Bola nesse intervalo de Caxias 1, Guarani 0. Essa informação que o Fábio nos trouxe, né, antes do intervalo, ela realmente acende um sinal de alerta, porque o Guarani sofreu demais com essa palavra em 2024. Lanterna no campeonato. Foi assim durante toda a Série B. E o Guarani não pode negligenciar essa situação como foi em 2024. Tem que reagir de maneira intensa. E a informação que chega pra gente da CBN aqui é que uma dessas possíveis mudanças nos próximos dias será a saída de Rodrigo Pastana do cargo de executivo de futebol. Uma relação muito desgastada entre Rodrigo Pastana e Conselho de Administração. A tendência, portanto, é de uma troca no departamento de futebol com a saída de Rodrigo Pastana nos próximos dias. Essa informação deve se confirmar em breve. Rodrigo Pastana, que está na sua terceira passagem pelo Guarani, né? Terceira passagem pelo Buco. Apita o árbitro, toca na bola, o Guarani começa o segundo tempo. Caxias, Guarani. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem futebol, tem muita emoção, tem a Série C, tem o Bugrão em campo pra você. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, domina Rafael Rodrigues pela ponta direita, ele faz o passe para a chegada do Natan foi cercado pela marcação, foi obrigado a voltar com o Rafael Rodrigues. Entrega para Natan, mais uma vez, Natan contra o espaço, deu a Isaac. Isaac dominou, tocou nas costas do Samuel. Tá difícil, hein? Tá difícil com o Isaac de 10, hein, Adriano Almeida? Ele tentou acelerar o jogo agora, tocar rápido, mas faltou diálogo ali com o Samuel. A bola passou nas costas do atacante do Guarani e o Caxias já desce. Com o Thiago Enes, entrega a bola na metade do campo, vem para Pedro Cuiabá faz a devolução pelo campo de defesa, foi obrigado a voltar com o zagueirão Thiago, aliás, Lucas Cunha pro goleiro Thiago Coelho faz a abertura de bola com o Alain pela ponta esquerda, ele dá um bicão na bola, despacha lá pra frente, tentou no pivô Esquilo, a bola bateu na coxa do jogador do Guarani, JP Galvão se perdeu em lateral, arremesso está marcado, pro time do Caxias fazer a cobrança pela ponta esquerda do campo de ataque. 1 minuto do segundo tempo, 1-0, Caxias está na frente, pois não, Adriano Almeida? Os dois times
times voltam iguais à primeira etapa, nenhuma alteração no intervalo. Esquilo dominou, escapou da marcação do primeiro, vem carregando o Esquilo, ainda ele foi pro solo, pediu falta, a arbitragem manda seguir, afasta a defesa do Guarani, tira dali, a bola volta reboteada para o time do Bugre, domina Bilu soltou essa bola para a chegada do Samuel não consegue o domínio de bola, ela fica com o Marcelo, foi pro solo na sequência, o jogo tá parado, a posse de bola vai voltar para o time do Caxias em lateral. 1:30 é o segundo tempo, no primeiro tempo com marcado pelo Esquilo aos 43 minutos, numa falha gigantesca do Andrei, tentou encaixar a bola difícil ali do Thiago Enes, do Tomás Bastos, na cobrança de falta, acabou juntando nos pés do Esquilo, o Esquilo não desperdiçou. Posse de bola para o time do Caxias, que agora tem falta lateral, vai pintar a bola na grande área em Adriano Almeida. Tomás Bastos tá nela, zagueirada do Caxias, todo mundo na área, vai vir lançamento aéreo. Autorizado, pé esquerdo na bola, Bastos levantou na boca do gol, a bola desviada, tá viva, vai se perdendo em linha de fundo, saiu. Tiro de meta está marcado, é a favor do Guarani, vai fazer a cobrança pelo campo de defesa. Só repassando, portanto, Dri, por gentileza, as opções, o técnico interino Marcelo Cordeiro, caso ele queira mexer neste segundo tempo daqui pra frente, Dri. Bom, além do goleiro Fred, ele tem o Lucas Justen, o Léo Coutro, o Caio Christian, o Vinícius Iugi, Giovani, João Vitor, Luiz Miguel, Cristiano e também o Lucas Macedo, essas as opções de Marcelo Cordeiro. São as opções do técnico interino do Guarani. Sai jogando o time do Bugre pelo campo de ataque, levantamento, tentativa do toque com Samuel, foi desarmado. A bola volta para o time do Caxias pela ponta esquerda com Marcelo Nunes. Entregou, soltou para a chegada do Iago ajeitou para Pedro Cuiabá para a chegada dos Bastos. Boa tabela para o time do Guarani, chegou no William Mota, tentou o domínio de bola, perdeu para o Guarani. Domina Caio Melo, sai jogando pelo campo de defesa. Ele entrega a bola com Isaac na fogueira, colocou a bola com Emerson Barbosa, que não chegou, ficou reclamando, pedindo falta. Isaac, a arbitragem entendeu que foi lance normal. Posse de bola é para o Guarani pelo campo de defesa, vai ser jogo do time do Bugre. Troca passes rapidamente, o Guarani, Caio Melo entrega Lucas Rafael, que solta a bola com Caio Melo. Caio Melo encontra um bom espaço com Baianinho escapa na marcação do primeiro, vem carregando, conduzindo, ainda ele foi obrigado a voltar. Ele volta com Rafael Rodrigues, levanta a cabeça, Rafael Rodrigues procura opção, entrega com seu companheiro de defesa, Lucas Rafael dominou, já entregou para Pablo Baianinho vem articulando na velocidade, bom passe na ponta direita para Bilu, deixou, ajeitou para Samuel, na ponta direita para JP Galvão, pode levantar na boca do gol, JP Galvão perdeu o tempo do cruzamento, foi obrigado a voltar, vem no 2 com Rafael Bilu soltou para Natan vai girando da direita para a esquerda, a bola chega no zagueirão Lucas Rafael para Caio Melo dominou, ajeita o corpo, vai tentar a acabadinha, bom espaço para a chegada do Samuel, abre a capa do Batman, vem no pivô, soltou para a ponta direita agora para JP Galvão, JP pode tentar levantar na grande área, na acabadinha soltou para Bilu contra a marcação do primeiro, foi pro solo, tentou acabar a falta, foi pra finta, bonito lance, Bilu soltou pra JP Galvão pra Bilu recuou pra Natan, volta, o Guarani perde o domínio de bola, sai jogando lá atrás mais uma vez o Guarani com toda a paciência do mundo, paciência que a torcida não tem. Lucas Rafael domina, solta a bola pela ponta esquerda agora com chegada do Emerson Barbosa para Lucas Rafael, o Guarani estava lá no ataque, já está novamente na defesa trocando passes, Natan domina, tenta carregar a bola para o campo ofensivo, solta a bola com Galvão, toque errado, chega a defesa do Caxias, vem com Marcelo, afasta o perigo, tira dali, a bola volta para Natan dominou, soltou essa bola com JP Galvão, vai sair jogando lá atrás. É uma grande dificuldade do Guarani no meio campo. O Guarani precisa de um pensador. Assim como no futebol americano tem um quarterback como o Lucas Nery, que é um cara pensador, um cara que articula jogadas. Tá faltando isso pro Guarani, Carlão, 1-0 Caxias. Está precisando, o Júlio Nascimento. A gente já alertava o Guarani hoje com o Isaac, assim como for em Santa Catarina. Ele não conseguiu assumir a responsabilidade. Até aqui não vai fazendo um bom jogo. Tem capacidade técnica, tem condições de melhorar na partida, mas até agora ele não honrou, né, a gloriosa camisa 10 do Guarani. Precisa sim de uma chegada mais forte, mais efetiva dos meias para uma aproximação dos atacantes, porque também o atacante vai ficar passando fome. Se ele não tiver um abastecimento de qualidade, ele vai passar fome no jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos do segundo tempo na Serra Gaúcha. 11 graus em Caxias do Sul, estádio Centenário segue. Caxias 1, Guarani 0. Central da Bola.
Semana de Copa do Brasil, são jogos de ida da terceira fase da competição. Entre os paulistas, amanhã tem São Paulo e Náutico no Morumbis. Na quarta-feira, o Ceará encara o Palmeiras no Ceará. Novo Horizontino e Corinthians também na quarta. Na quinta tem Santos e CRB e o Criciúma recebe o Bragantino no Heriberto Reuski. Futebol Globo CBN. E vem Guarani pro campo de ataque. Pablo Baianinho dominou pela ponta esquerda, soltou pra Isaac, ajeitou na grande área, ainda ele ajeitou pra Emerson Barbosa, pra Isaac, pra Caio Melo, vai bater pro gol, Caio Melo ameaçou, faz o passe pela ponta direita, boa bola pra JP Galvão, tentou cruzamento, a bola desviada. Volta de graça pro time do Caxias, mais um ataque inofensivo pro Guarani. Ô Júlio, outra coisa que me incomoda, né? Os jogadores do Guarani não têm a personalidade de chegar e chutar, né? Arrematar em gol, apenas o Pablo Baianinho chutou no primeiro tempo, o Caio Melo tem essa qualidade, o Isaac também. Dá pra tentar, dá pra arriscar a sorte, pô. E agora o Thiago Enes arriscou de fora da área. Já que o Guarani não arrisca, o Caxias tentou de longe, Adriano Almeida. Mas muito longe essa bola foi agora. O Thiago Enes viu que tinha oportunidade, arriscou, nada feito. O Caxias segue vencendo 1-0. 7 minutos do segundo tempo, Sérgio aqui no time do Guarani pelo campo de defesa. A bola chega no JP Galvão, recua, entrega a bola com Rafael para Lucas Rafael. Soltou pela ponta esquerda, abertura de bola lateralmente para Emerson Barbosa, vem para finta, para cima do primeiro Emerson Barbosa com 2 ainda, ele foi obrigado a voltar com o zagueirão Lucas Rafael entrega pela ponta direita agora para a chegada do Rafael Rodrigues pela lateral do campo para JP Galvão. O JP Galvão tentou o lançamento do campo de ataque, a bola bateu na marcação, se perde a lateral. O lateral está marcado, já cobrado para o time do Guarani. Bilu domina contra a marcação do primeiro, tentou ali dar um passe de primeira para o JP Galvão. A arbitragem está marcando, parando. Lateral para o time do Guarani pelo campo defensivo. Na lateral do campo, JP Galvão mais uma vez vem na movimentação. JP entrega a bola, recua, solta a bola lá atrás, de primeira para Rafael Rodrigues para a chegada agora do Lucas Rafael levanta a cabeça, olha, procura opção, entrega, vem por dentro, vem no apoio agora para o time do Guarani, recuando, entregando lá atrás, para Lucas Rafael tentou abertura de bola pela ponta direita para Bilu foi puxado pela marcação, ficou reclamando de falta. O Júnior Rocha estava pertinho dele, ele falou, não foi nada, mas eu tive impressão de falta sim, ao que parece. Foi puxado ali, né? O Rafael Bilu, arbitragem, dando a posse de bola pro time do Guarani fazer a movimentação. Entrega a bola pelo campo de defesa, o time do Guarani vem com o Lucas Rafael, soltou pela ponta esquerda para Emerson Barbosa para Lucas Rafael, recua, sai jogando o time do Guarani, recomeça pelo campo de defesa, a bola chega no JP Galvão pela ponta direita, ele vem no domínio de bola, JP Galvão para Caio Melo para Samuel para Rafael Bilu, Samuel entregou para Caio Melo para Bilu na cavadinha, tentou na grande área, afasta a marcação do Caxias, tira dali. Tá difícil encontrar espaço nessa defesa do time do Caxias. O Guarani vai tentar mais uma vez. Recomeçando pelo campo de defesa. E você que estiver ouvindo a CBN e quiser participar, mande sua mensagem. É muito fácil, muito simples. 991869070, código de área é o 19 99186 9070. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, tentou a inversão da direita para a esquerda, o Caio Melo, muito forte, a bola se perde em lateral. Diretamente para fora, o lateral está marcado, para o time do Caxias fazer a cobrança com toda a tranquilidade do mundo. Guarani com muitas dificuldades hoje no jogo, um time que não intimida ninguém na Série C até aqui depois de 3 rodadas. Aí somando a sua terceira derrota, o Fábio já informou, né, com o empate no jogo da Nápoles e Floresta, o Guarani está indo para a lanterna do campeonato depois de 3 rodadas. Lembrando que nesta Série C são 19 rodadas, os 8 melhores, 8 de 20 se classificam para a segunda fase. E o Guarani, dos 20, por enquanto, é o último colocado, o campeão brasileiro Guarani. E vem para o campo de ataque Pablo Baianinho, dominou, tocou para Emerson, muito forte. Mais um passe errado no setor de criação, Adriano Almeida. O Emerson não chegaria nessa bola mesmo. O Guarani vai rondando ali o campo de ataque. Essa bola passeia de um lado para o outro, mas na hora efetiva de tentar uma jogada mais criativa, nada acontece já com 10 minutos desse segundo tempo. Apenas tiro de meta para o goleiro Thiago Coelho. Vai pro tiro de meta, Thiago Coelho. Esse gramado alto, hein? Bastante, nossa, né? O Guarani enfrentou o sintético do Augusto Bauer, que realmente
é bem abaixo do nível técnico, né? De vários gramados. E agora a grama alta do Centenário, né, Carlão? Então são a Série C, né, Júlio? Oferece esse repertório indigesto, peculiaridades, né? E o difícil. Guarani agora vai enfrentando dificuldades técnicas, né? Porque errando muitos passes, em 2 participações do Emerson, ele não teve a qualidade, né? O passador não conseguiu entregar uma bola adequada para o Emerson evoluir na jogada, e o Guarani vai sofrendo também nesse tipo de jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 11 minutos do segundo tempo em Caxias do Sul, segue. Caxias 1, Guarani 0. Central da Bola. Tem muitos ouvintes mandando mensagem aqui, o pessoal tá na bronca, viu? O Anderson Antunes do Campo Grande fala que martírio Guarani ano após ano é sempre essa mesma tristeza. A Gláucia Azevedo tá em Indaiatuba, também não tá muito confiante na vitória do Bugrão, na retomada do Bugrão. E um abraço também pro Valdir Félix, que tá lá em Cosmópolis, viu, Julio? Mandando um abraço pra todos. Futebol Globo CBN. Emerson Barbosa, levantamento, Baianinho de cabeça pra fora. Pablo Baianinho sozinho de cabeça. Errou o alvo, hein, André Almeida? Ele não tem uma estatura tão privilegiada, mas ele tava sozinho. Achei que faltou um pouco de falta de capricho na hora desse cabeceio. A bola subiu demais, saiu apenas em tiro de meta. O Caxias já vai cadenciando todas as bolas paradas para ganhar algum tempo. Tiro de meta pro Caxias, já batido, levantamento lá pro campo de ataque, o William Mota não consegue o domínio, ela volta ainda pra Iago, Iago tentou ajeitar pra Esquilo, chega a defesa do Guarani, rasga com o Natan, a bola voltou pro Caxias, pra Iago mais uma vez, pedalou pra cima do primeiro, encontrou boa bola pra Esquilo, girou o corpo, passou do outro lado, um bolão, dominou na ponta direita, Thiago Enes bateu pra fora! Impressionante o gol que perde o Caxias! Que bola encontrada agora do Esquilo. A grande oportunidade, tem que agradecer muito o Andrei, porque tomando o segundo gol, Adriano Almeida. Pura sorte agora, né? Porque o Thiago Enes estava sozinho pelo lado direito ali. Ele tentou uma finalização, mas num chute cruzado, o Iago veio no carrinho. Por pouco, o Iago não consegue esticar essa perna e colocar pra fazer o segundo do Caxias. Se livra de uma o Guarani. É, um gol perdido agora do Caxias. Tem que agradecer muito o Guarani. Era pra estar 2-0 no placar. Vem Natan pro campo de ataque, dominou, soltou pela ponta esquerda pra Emerson Barbosa. Soltou pro Caio Melo para Emerson Barbosa. Dominou mal agora o Emerson Barbosa, conseguiu corrigir. Entrega a bola pra Caio Melo entregou pra Isaac faz o giro pra cima da marcação. Cara, é só bomba, Não tem um passe tranquilo nesse time do Guarani. É só bomba. E agora o Lucas Cunha tá bravo, porque o Caio Melo, segundo o Lucas Cunha, deixou o pé, exagerou ali na medida, hein, Adriano Almeida? E aí ficou muito bravo o zagueiro do Caxias, mas o Emerson não entendeu dessa forma na disputa de bola. Na verdade foi o Caio Melo, né? Na hora dele chutar, ele levantou mais o pé, quase na altura da cintura do Lucas Cunha. E aí ficou muito bravo o zagueiro do Caxias. O juiz colocou panos quentes, deixou pra lá. No momento em que o Caxias vai mudar, tá saindo o 29, William Mota, para a entrada do 19, Welder, camisa 19, a primeira entrada, a primeira substituição da partida no time do Caxias. Muito bem, ânimos quentes agora, hein? No Estádio Centenário. Caio Melo teve ali esse entreveiro aí com o Lucas Cunha. Jogo que segue, vida que segue. Jogo reiniciado. Guarani já errando passes de novo com o JP Galvão. Entrega a bola de graça pro time do Caxias. 14 minutos do segundo tempo. Você pode continuar mandando a sua participação para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para interagir conosco. É o 19 991869070, 19 99186 9070. O WhatsApp da CBN fica à sua disposição. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos a 15 minutos do segundo tempo em Caxias. Segue. Caxias 1, Guarani 0. Central da Bola. Fábio Chaib. Pela Série B do Brasileirão, lá no estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto, Goiás faz 1-0 para cima do Botafogo, gol de Anselmo Ramon. E pela Série C segue Anápolis 0, Floresta também 0. Futebol Globo CBN. E vem
lançamento para Baianinho, saindo do gol. Thiago Coelho vem para fazer a defesa como um líbero. Ali o camisa 1, participação em uma intervenção importante agora para salvar a equipe do Caxias. E aí, Carlão de Freitas, como é que tá o jogo? 1-0 pro time do Caxias. O panorama não é muito animador com relação ao time do Guarani. Agora, algo positivo é uma presença maior do Emerson Barbosa, principalmente no sistema ofensivo. E é um jogador importante, pode ser uma arma do Guarani por aquele setor. Já conseguiu um cruzamento importante pro Pablo Baianinho. Talvez se fosse o Samuel ali, o desfecho seria outro da jogada, mas o Guarani já voltou com uma postura, pelo menos alguns jogadores com uma postura de uma participação maior. Ô Julio. Oi. Aqui só uma curiosidade, você que falou dele na partida, o Clever, goleiro, que jogou em 2019, muito parecido com o Andrei Ventura, está atuando, está em atividade ainda, sabe aonde? Onde? Ele está sendo presidido pelo Baixinho Romário, ele é jogador do América Carioca, América do Rio de Janeiro, cara. Boa, o sósia então do Andrei, né? O Kleber, goleiro. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, bola solta agora com o Natan. Chega ali o time do Caxias para fazer o corte. O jogo já reiniciado, falta batida rapidamente pelo Baianinho. Entrega pela ponta esquerda, volta a bola com o Emerson Barbosa. Emerson pra Isaac pela ponta esquerda. Isaac tenta fazer a finta, carrega. Sem opção, foi obrigado a voltar, entrega curto. Isaac e Emerson Barbosa ficam na triangulação. A bola chega no Caio Melo, Caio Melo foi obrigado a voltar. Ele solta a bola com o Lucas Rafael. Lucas Rafael solta a bola pela ponta direita. Soltou, vem no apoio agora pro time do Guarani com Rafael Rodrigues. Mais um passe errado. Meu Deus. Olha, a gente tenta aqui trazer um pouco de luz, ânimo pros torcedores do Guarani, mas é uma das piores apresentações do Guarani nessa temporada e até por isso vai mexer o professor Marcelo Cordeiro. Pra mim é certa, viu, Adriano Almeida? Tem que mexer mesmo. Tá mexendo 2 vezes, né? Então foi embora o camisa 7, o Pablo, para a entrada do 18, João Vitor. O Natan com a camisa 5 também saiu e entrou o 20, Giovani. Então mexe o professor Marcelo Cordeiro 2 vezes, João Vitor com a 18 na vaga do Baianinho 7 e Giovani 20 na vaga do 5, Natan. O João Vitor que costuma ser titular ao longo da temporada. E o Giva, que não joga desde aquele confronto com o Palmeiras no Paulista. O Natan pendurado com o cartão, entra o Giovani, né? O Giva, e tem um pouco mais de qualidade que o Natan, tem uma aproximação melhor dos atacantes, pode ser uma arma. E o Pablo Baianinho, que deu um arremate no primeiro tempo, no segundo teve a possibilidade de cabeça, mas não conseguiu concluir. Não concluiu com êxito e entra o João Vitor, um menino de qualidade, um menino que gosta da bola, é o cara do 1 contra 1, pode ser uma arma do Guarani pro restante da partida. O Giovani consegue o passe para Bilu pela ponta direita, Bilu tenta fazer o lançamento, a bola bate na marcação, se perde em lateral. O Júnior Rocha tomou mais uma vez uma bronca, porque ele não tá respeitando ali o limite da área técnica. Tá serelepe. O Júnior Rocha, pediu desculpa ali, o gaúcho Júnior Rocha, gente boa, viu? Gente boníssima, pena que não deu certo no Guarani. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, levantamento pro Samuel, bola desviada, volta nas mãos do goleiro Thiago Coelho. Fica com ela, encaixa a camisão do time do Caxias. 19 minutos. É um segundo tempo. Caxias está na frente, 1-0. Vem pro campo de ataque o Bugre tentando organizar agora as jogadas com Caio Melo. Caio Melo pede calma. Entrega a bola com Lucas Rafael. De primeira para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa pela ponta esquerda. Solta a bola com o João Vitor. É na área que ele gosta ali pelo lado esquerdo do campo. O João Vitor vem no 2 com o Isaac. Boa bola do Isaac agora pro João Vitor. Entregou para Emerson Barbosa. O cruzamento. A bola para fora. Desviada, vai embora pela linha de fundo. Foi cortar agora o jogador do time do Caxias, colocou contra a própria meta, quase o gol contra Adriano Almeida. E leva as mãos à cabeça o Samuel, que era o atacante que fechava por ali, muito perto da pequena área. Mas antes dele, o Marcelo Nunes esticou a perna, quase jogou contra o Patrimônio, mas deu um escanteio a favor do Guarani pelo lado esquerdo. Escanteio marcado, Caio Melo autorizado. Vem pra cobrança, Caio Melo levantou na boca do gol. A bola tá viva, vai marcar falta em cima do goleiro Thiago Coelho, acabou ali dividindo com o zagueiro do Guarani, vai pro solo neste momento, a falta está marcada, o jogo tá parado. O tempo passa, meu cronômetro está marcando e você confere na CBN. 20 minutos é o segundo tempo em Caxias do Sul, segue. Caxias 1, Guarani 0.
Central da Bola. Fábio Chaime. O novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior, comandou sua primeira atividade no CT Joaquim Grava nesta tarde de segunda-feira. Ele estreia pelo Timão na próxima quarta-feira, contra o Novo Horizontino, 9:30 da noite, lá em Novo Horizonte. Dorival Júnior assinou contrato até dezembro de 2026 com o time de Parque São Jorge. Pode ligar, que aqui tem muito futebol pra você. E vem pro campo de ataque, dominando, entregando pela ponta direita. O time do Guarani com JP Galvão tentou o lançamento. Passe errado, a bola fica de graça para o time do Caxias. Recomeça com o goleiro Thiago, vai sair jogando. Thiago dá um chutão pra frente. Foi desarmado pelo Caio Melo, entregou pra João Vitor na velocidade. João Vitor tentou o passe por dentro pra Giva, tentou o chapéu pra cima do zagueiro, perdeu a bola. Ela volta para o time do Caxias pela ponta esquerda agora com o Esquilo. Esquilo dominou, vai tentar a inversão por outro lado. Passe muito forte, vem nas mãos do goleiro Andrei para fazer a defesa. Andrei tem pressa, solta a bola com Emerson Barbosa pela ponta esquerda. Emerson Barbosa conduz contra a marcação do primeiro. Ele rola, entrega, solta para Caio Melo. Caio Melo de primeira pela ponta direita para Giovani. Giovani para JP Galvão. JP Galvão devolveu por dentro para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues faz a abertura de bola para Caio Melo. Caio Melo para a chegada do Isaac. Isaac escapa da marcação do primeiro, solta a bola com Caio Melo mais uma vez. Caio Melo dominou, girou essa bola até a ponta direita para JP Galvão. JP Galvão soltou na ponta direita com Rafael Bilu. Rafael Bilu foi obrigado a recuar mal ainda pro goleiro Andrei. Perde tempo, Guarani trocando passes na defesa, precisa reagir o Bugre. 22 minutos do segundo tempo, 1-0 pro time do Caxias. A bola volta pra Caio Melo pra chegada do Lucas Rafael, se enrola com a bola, se enrosca, soltou essa bola com o Andrei, goleirão, Andrei colocou lá na frente pra Isaac, boa bola pra Isaac. Isaac escapa na marcação, tem JP Galvão passando pela ponta direita, ele conduz, segura Isaac, agora faz o break, espera a passagem de algum companheiro, tentou o passe por dentro, a bola desviada no meio do caminho, vai sobrar com Samuel, não chega, antes dele chega a defesa do time do Caxias, despacha, tira dali o Alain, a bola volta para a chegada do Lucas Rafael entregou pela ponta esquerda para a chegada do João Vitor, o João Vitor vem num 2 com a marcação ali do Caxias, apertada pelo Thiago Enes, rolou para Giovani, boa bola para a chegada do Bilu girou para Samuel, para Caio Melo, rolou para Giovani na ponta direita para JP Galvão. JP Galvão vai para a finta, para cima do primeiro, devolveu para Giovani na ponta esquerda para Lucas Rafael ajeitou, soltou essa bola para Emerson Barbosa, vai tentar o cruzamento na grande área, ameaçou, puxou pro pé direito que não é o pé bom, na cavada para Giovani, para Emerson Barbosa girou, soltou essa bola atrás para João Vitor, boa bola, tentou por dentro, foi desarmado. Guarani tentando mais ação. O Giovani entrou chamando a responsabilidade, hein, Carlão de Freitas? Consegue circular bem a bola ali na entrada da área, né? Agora falta uma definição, ou um chute, ou um passe mais apurado, mas já fica com a bola ameaçando a defesa do Caxias. É um Guarani melhor nesse momento. Guarani tenta mais uma vez, Giovani faz o passe para Emerson Barbosa, não consegue domínio. Se perde a bola em lateral, arremesso está marcado. Vai ter alteração no jogo, a arbitragem está pedindo para esperar. Porque vai mexer ali, ia mexer em um jogador, o técnico Júnior Rocha, mas dependendo da situação ali clínica do Esquilo, o Júnior Rocha pode tentar mudar a alteração, por isso a arbitragem está pedindo para esperar. 24 minutos do segundo tempo, você pode mandar sua mensagem, participe aí da nossa transmissão, 991869070, 991869070. Vai mexer o time do Caxias, e Adriano Almeida? Sim, e mais de uma alteração também, né? O Douglas Esquilo sentiu, mas pelo jeito vai continuar. Ou não, né? Vai subir a placa daqui a pouquinho aí. Bom, saiu o 11, Iago, para a entrada do 25, Calisson. O 10, Tomás Bastos, também vai embora para a entrada do 28, Ian Rolim. E agora também o Douglas Esquilo, com a 16, sai para a entrada do camisa 7, Gabriel Lima. Ou seja, Júnior Rocha mexe 3 vezes de uma vez só. Muito bem, são as alterações então. Ian Rolim na vaga do Bastos, 28 pelo 10, Calisson. Número 25 na vaga do Iago, 11. E o 7, Gabriel Lima na vaga do 16, Douglas Esquilo. São as alterações do professor Júnior Rocha. Ian Rolim não é um nome estranho, hein? Curitiba, né? Coxa, né? Volante barra meia, né? Mas eu creio que é Curitiba. Jogou no Ituano aqui, meu ponto eletrônico tá dizendo. Grande Fábio Chaib. Que fase vive Fábio Chaib, hein? 25 minutos, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN.
Segundo tempo em Caxias do Sul, 25 minutos 40 segundos. Etapa final segue. Caxias. 1 para o Caxias. Guarani. 0 para o Bugre. Central da Bola. Tudo igual na Série B, o Botafogo segue perdendo para o Goiás por 1-0, gol do experiente atacante Anselmo Ramon. E na Série C, Anápolis e Floresta estão empatando por 0-0 no fechamento da terceira rodada da Série C do Brasileirão. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. E vem pro campo de ataque o time do Guarani. Giovani soltou pra Isaac. Isaac tentou passar na primeira, não deu certo, mas na segunda a bola voltou ainda pra ele. Isaac não consegue alcançar. Thiago Enes afasta o perigo, tira dali. Lateral está marcado, é pro time do Guarani. Tem pressa, JP Galvão. Por corrupção, JP Galvão. Entrega a bola por dentro pra Giovani. Giovani deixou escapar ali. O JP Galvão vem no pé de ferro. A bola vai voltar pro Guarani, mas a arbitragem tá parando, marcando falta. Tá marcando falta e vai pintar cartão amarelo pro jogador do Caxias para entrada dura, hein, Adriano Almeida? Sim, cartão amarelo para quem... 19. O 19, ele acabou de entrar, né? O Helder. Entrada dura, amarelo para ele, tá pendurado no jogo. Se tem VAR, era pelo menos uma consultada, né? Porque ele foi com a sola da chuteira... Se tem VAR, meu amigo. Na caneleira um abraço. do JP Galvão. A sola que se apresentando, né? Isso dói demais, dói absurdamente. Agora o árbitro tá chamando ali o Rafael Rodrigues para conversar. Ele é o capitão do time, né? O Guarani muito revoltado com a decisão da arbitragem. E aqui o Rafael Rodrigues tá indo lá naquele trabalho de olha aqui, professor. Olha o que ele fez aqui, professor. Então o Guarani, e acho que reclama com certa razão, né? O Guarani tá no direito aí da reclamação, porque de fato foi uma entrada muito dura. Daqui a pouco tem um 21 no Guarani, Adriano Almeida. O Cristiano já tá ali na beira do gramado, pronto para entrar. Pelo que eu olhei de relance, subiu o número 2 para sair, o JP Galvão. Deve ser essa a alteração. Aí seria uma mudança tática. Ficaria um time bem ofensivo, né, Carlão de Freitas? Vai pra cima, né? Vamos ver qual vai ser o posicionamento. O Cristiano é um jogador ofensivo. Como que o Marcelo Cordeiro vai encaixar as peças, mas vai em busca do empate. O Guarani melhorou nos últimos minutos, se impondo, circulando a bola. Uma boa participação do Giovani, trabalhando o Isaac também. Tem feito as jogadas, tem conversado com os atacantes, foi um Guarani melhor. Agora, precisa criar, precisa exigir do goleiro do Caxias, o Thiago Coelho, que apesar do Guarani ficar com a bola, ficar com a posse, circular ali na redondeza da área do Caxias, não finaliza a jogada, né? Então aí a defesa tem vida fácil. Mexeu. Vai. Saiu 2, JP Galvão no Guarani, para a entrada do camisa 21, Cristiano. Curioso agora para entender taticamente, vou dar uns minutos aí a Carlão de Freitas para análise tática. Daqui a pouco a gente vai detalhar ao ouvinte como é que tá jogando o Guarani sem agora um lateral direito de ofício. E sai jogando o Lucas Rafael contra a marcação do Helder. Acabou recebendo a falta ali, o Helder, o 19, esquentadinho, hein, do Caxias. E já tá amarelado agora. Giovani domina na entrada da área, solta a bola com Caio Melo e devolveu para a ponta direita perigosamente, acabou perdendo ali o Rafael Bilu, mas vem para consertar Rafael Rodrigues, despacha, desarma pro time do Guarani. A bola volta agora para Rafael Rodrigues de primeira, solta a bola com Bilu vem na velocidade, entregou para Isaac na ponta, para Samuel, não vai chegar. O Samuel é pesado, hein, Adriano Almeida? Pesado, viu? Pra mim tá um pouco acima também do peso, mas como falta protagonismo entre os jogadores do Guarani, né? Eles até tocam a bola, até tentam, mas parece que tem medo do gol, tem medo de atacar, tem medo de chutar no gol. E aí vai perdendo pro Caxias por 1-0. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos à marca dos 30 minutos do segundo tempo, 30 minutos em Caxias do Sul. Caxias. 1 para o Caxias, Esquilo. 0 para o Guarani. Central da Bola. Me conta aí, Fábio Scheib. Abriu negociações, hein? O Vasco abriu negociações para contratar o técnico Fernando Diniz. A diretoria está em contato com representantes do treinador, que é favorito do presidente Pedrinho, para assumir o cargo. Diniz terá que aceitar reduzir o salário e o Vasco tem a concorrência do Peixe do Santos nesta transação. Futebol Globo CBN.
30 minutos do segundo tempo, Carlão de Freitas. Tenebroso o segundo tempo do Guarani. Tá ruim, o Guarani até fica um pouco mais com a bola, mas não consegue ser efetivo, não consegue concretizar as jogadas. Você me perguntava do posicionamento do Cristiano, o Cristiano entrou ali como um lateral, mais ofensivo que o JP Galvão, mas entrou fazendo às vezes do antecessor. Então o Cristiano vai fazer ali, pelo menos trabalhar no sistema ofensivo do Guarani, mas também atuando na parte defensiva. O que incomoda, Júlio, o Guarani consegue ficar com a bola, consegue colocar o Caxias no campo de defesa, mas não consegue criar, não tem uma chance mais efetiva. Quem sabe agora aí com o João Vitor. E vem João Vitor costurando a marcação do primeiro, deu a Isaac dominou, escapou da marcação, perdeu. Na hora do último passe acabou sendo desarmado ali o Isaac, na sequência a falta marcada contra o Guarani, o jogo tá parado, Adriano Almeida. A falta agora do Rafael, pra cima do jogador do Caxias, e reclama com o árbitro, mas não tem nada que reclamar, não. Guarani, terceira rodada, terceira derrota no Brasileiro da Série C. Vai conhecendo mais uma derrota o Guarani e vira agora também uma pressão, só repetindo a informação que eu passei aqui no início do segundo tempo, A expectativa é que haja uma troca no comando do departamento de futebol. Então o Rodrigo Pastana, muito pressionado, deve ser desligado aí nos próximos dias do departamento de futebol. A informação que nós recebemos hoje, Rodrigo Pastana muito próximo da saída do Guarani. E não tem jeito, Carlão? 3 derrotas em 3 rodadas de uma Série C, que o objetivo é subir, começa a ter uma pressão nos bastidores muito grande no Guarani Futebol Clube. Acaba respingando em alguém, acaba gerando reflexos, Já aconteceu com o técnico, o Maurício Souza, agora vem o Pastana, já questionado da temporada passada em razão de algumas contratações, em razão de algumas reposições mal feitas, E um desgaste, o rebaixamento, o desgaste interno. A gente sabe que em alguns momentos também houve ali um entrave com o Conselho de Administração. Então, por esses fatores e dentro de campo, esta resposta, o Pastana vive aí os últimos dias em Campinas. E agora a falta marcada pro time do Caxias fazer a cobrança, levantamento da grande área, afasta a marcação do time do Guarani, tira dali. A bola tá viva ainda no campo ofensivo, tentou Pedro Cuiabá, Andrei, furou o goleiro do Guarani, a bola tá viva, furou de novo, falhou, afasta Giovani. E importante intervenção do Giovani agora. O Andrei falhou 2 vezes. Lembrando que o Andrei, que tá fazendo a sua estreia no Guarani, já falhou no gol do Caxias e agora quase entregou o segundo, Adriano Almeida. A bola foi recuada pra ele e ele foi dar aquele chutão. Só que ele errou a bola, pegou na orelha dela e aí ela ficou muito perto dos atacantes do Caxias. Ele foi tentar de novo, não conseguiu dominar, não conseguiu chutar. Pra sorte dele, o Giovani estava por ali, conseguiu abafar e tirar esse perigo. Desce o bugre. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, bola solta pela ponta esquerda, carrega os trancos e barrancos, Bilu conseguiu o levantamento da grande área, Cristiano bateu pra fora. Desequilibrado, o Cristiano bateu de pé direito, a bola vai embora, linha de fundo, é tiro de meta, Adriano Almeida. Ô Júlio, ali dava pra dominar, Era uma bola que veio, ele tava sem marcação, muito longe o marcador do Caxias, ele podia ter tentado dominar ou ter tentado passar para o Samuel, que estava perto dele. Ele foi dar um chute com o lado do pé, a bola também foi toda torta. Falta muito protagonismo para esse elenco do Guarani. Olha, realmente um nível técnico muito abaixo desse elenco do Guarani, que vai precisar melhorar demais. E vem Guarani, agora vai ser na base da vontade, tem que ser na base da persistência. Diante do resultado, diante do desempenho, se apresentar aqui um pontinho fora de casa vai ser um resultado já menos ruim nessa atual conjuntura. E é por isso que vem Guarani pro campo de ataque, domina João Vitor pela ponta esquerda. Tem Giovani pertinho dele, João Vitor domina, carrega, procura opção, tentou por dentro, conseguiu o bom passe. É pra chegada agora do Bilu. O Bilu recuou, devolveu, soltou essa bola pela ponta esquerda pra Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues pra João Vitor. O João Vitor
ameaçou fazer o passe, conseguiu entregar para a ponta esquerda para Caio Melo, tem que levantar na grande área, levantou, toca de cabeça contra a própria meta do jogador do Caxias, afasta na sequência, Marcelo Nunes corrige, ele coloca a bola para fora, a lateral está marcado, é para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta direita, vem com o Cristiano, atacante de origem, hoje jogando como lateral direito, na vaga do JP Galvão, conseguiu um bom passe para Bilu na grande área, Bilu girou o corpo, vai tentar bater pro gol, mais uma finta contra a marcação do primeiro, afasta, tira a defesa, o capitão Lucas Cunha apareceu na hora certa, manda a bola para escanteio, Adriano Almeida. O Bilu ainda parece um pouco mais consciente nesse ataque do Guarani. Agora ele tentou uma jogada individual, a zaga estava atenta, chutou pra fora, deu um bicão, o Lucas Cunha, e é o próprio Rafael Bilu quem vai pra cobrança do escanteio. Bilu autorizado, levantamento na boca do gol, toque não entra, impressionante em cima da linha! Guarani! O gol de empate quase sai, o Bilu não acredita! O Bilu não acredita, o levantamento na pequena área, o desvio em cima da linha, Marcelo Nunes salvando o time do Caxias, Adriano Almeida. Que lance providencial agora do setor defensivo do Caxias, porque o goleiro Thiago Coelho já estava vendido no lance, essa bola foi no canto. E aí o Marcelo Nunes tirou de primeira, comemorou muito, como se fosse um gol. Os jogadores do Guarani até esboçaram dizer que a bola tinha entrado, mas não entrou não. Segue 1-0 Caxias. João Vitor vem para ataque, tentou fazer o drible, afasta a marcação do Caxias, a bola volta reboteada para Lucas Rafael, de cabeça divide. Posse de bola vai voltar pro Caxias, tá tentando agitar a torcida ali, pedindo ali o apoio, o Gabriel Lima. A torcida do Caxias ficou preocupada ali, né, com os momentos do Guarani, que quase chegou o gol de empate através da bola parada. Caxias vai vencendo o Bugre 1-0, gol marcado no primeiro tempo após falha do goleiro Andrei, fazendo uma estreia ruim por enquanto, camisa 1. Teve algumas falhas já no jogo, o Andrei, experiente Andrei. Guarani no campo de ataque, Samuel procurando a bola, não consegue encontrá-la. Lucas Cunha passa o perigo, coloca a bola no chão, Pedro Cuiabá, ele rola a bola com o Thiago Enes. Thiago Enes despacha lá pro campo de ataque e vai tentar o jogador do Guarani, afasta, joga sério ali o Lucas Rafael, optou por não brincar, até porque o momento exige seriedade. Coloca a bola para fora de cabeça para reorganizar ali a marcação do Bugre. 37 minutos do segundo tempo, 1-0 pro time do Caxias. Lateral marcado, Thiago Enes levanta pro campo ofensivo, buscava o Gabriel Lima, afasta a marcação antes da chegada do jogador camisa 7 do Caxias, chega Lucas Rafael, coloca a bola pra fora, é novo lateral, Thiago Enes apontando na grande área, vai tentar mais uma vez essa bola longa, para incomodar a defesa do Guarani mesmo. Thiago Enes em profundidade, trabalhando com o Helder abre a capa do Batman contra a marcação do primeiro, tentou passe ali pro Enes, foi derrubado o Emerson Barbosa derrubado, falta está marcada, falta que pertence ao Guarani pelo campo de defesa. 38, já cobrada a falta, Andrei domina na grande área, o goleirão do Guarani vai despachar a bola, solta lá no campo de ataque, Andrei dá um bicão nela, não chega o Samuel, antes dele chega a defesa com o Lucas Cunha, afasta o perigo, camisa 4 do time do Caxias. A arbitragem está dizendo que a bola não saiu não, a defesa do Guarani parou achando que tinha sido lateral, a arbitragem mandou seguir, o Guarani se reorganiza defensivamente, Andrei pede calma, o goleirão vai trabalhando com os pés, Andrei entregou perigosamente para Isaac, deu certo, solta a bola no comando para Bilu dominou na velocidade do João Vitor, bom passe, sai o goleiro Thiago para fazer o corte. Cara, o Thiago tá muito atento, ele não dá espaço nenhum para essas bolas longas. A bola volta pro Guarani, tem pressa, dominou pela ponta esquerda, bola boa do Giovani na ponta para Isaac para Giovani, para Isaac por cima, pintou cruzamento na linha de fundo, Emerson Barbosa dividiu, vai ganhar o lateral, o Guarani não, fica a bola com o Caxias e vibra muito o Thiago Enes. Cailão de Freitas, nada dá certo pro Guarani, Cailão de Freitas. Ô Júlio, agora é muito mais na transpiração, como você disse, né? É bola aérea, é a luta, é a entrega, fatores importantes que dão condição aí pro Guarani buscar o empate. Só um ponto que eu acho, a gente pegou tanto no pé do Isaac, mas no segundo tempo está mais participativo. A consequência disso é que o Guarani funciona mais, né? O Guarani tem um pouco mais de efetividade nas ações ofensivas. É uma alternativa, é um cara que tem condições de colocar um atacante na cara do gol pro Guarani buscar o empate. E vem Guarani pro campo de ataque, Lucas Macedo lançado, afasta a marcação, tira dali. Já a gente confirma a alteração no Guarani, alteração dupla, mas antes o Bugre vem pro campo de ataque com Caio Melo. Caio Melo ajeitou, soltou essa bola no campo de ataque, agora tem falta. Tem peças novas no time do Guarani, Adriano Almeida. 2, saíram meia dúzia Emerson e 9 Samuel, para a entrada do 16, Caio Christian, e também do 19, Lucas Macedo.
São as alterações do time do Guarani, tentando aí as últimas mudanças. O professor Marcelo Cordeiro. Caio Christian, jogador clássico. Camisa por dentro da calça. 40 minutos do segundo tempo. Autorizado o Caio Christian, levantamento no meu gol. A bola muito perigosa, passa por todo mundo. Volta para Cristiano. Cristiano para Bilu. Elástico no marcador. Bilu ainda ele perdeu, empolgou, né? Empolgou com o elástico que deu certo na primeira. Caio Macedo deu combate. A bola fica pro time do Caxias. Grande lançamento. Sai do gol com o peito. Andrei afasta, tira Caio Christian na sequência. Caio Christian, que veio da Série 2, né? Grande Prudente, aí estreando na lateral esquerda, hoje uma opção do técnico Marcelo Cordeiro, que foi especialista, né? Sabe muito de lateral esquerda, e realmente o Emerson Barbosa, que fez um baita Paulistão, né, Carlão? Vamos ser justos aqui. Fez um baita Campeonato Paulista, mas a Série C do Emerson Barbosa não está sendo boa. Não está sendo boa, é exemplo dos seus companheiros, mas o Emerson foi uma referência na primeira parte do ano, poderia seguir naquele ritmo, mas não está conseguindo. Vem Guarani para o campo de ataque, domina, sai jogando João Vitor pela ponta esquerda para Caio Melo inverte, da esquerda para a direita, para Cristiano coloca a bola no chão, contra a marcação do primeiro, ameaçou passar, Cristiano, perdeu. Lateral está marcado, arremesso está marcado, é pro time do Guarani. Rafael Bilu tá pedindo bola ali, Cristiano refutou na primeira, vai entregar pro Rafael Bilu, não, desistiu. Macedo abriu a capa do Batman, foi no corpo dele. Macedo para Cristiano tentou cruzamento, a bola foi direto pra fora. Tiro de meta para a equipe do Caxias fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 42 minutos do segundo tempo. Em Caxias do Sul segue Caxias 1, Guarani 0. Central da Bola. A quarta rodada da Série C, que será disputada no final de semana entre os paulistas. O Ituano vai até Natal enfrentar o ABC, a Ponte Preta recebe o Anápolis e o Guarani tem jogo contra o Botafogo da Paraíba no domingo, no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, Giovani trabalha, escapa na marcação do primeiro, solta a bola com Caio Christian. Caio Christian tenta o passe por dentro, a bola não chega no Isaac, fica viva pro time do Caxias que se reorganiza, vem pro campo de ataque, Gabriel Lima lançado pela ponta direita, lá vem Caxias, pintou o cruzamento na área, afasta a marcação, a bola voltou, ainda pro Caxias, na lateral esquerda do campo, a bola chegou no Gabriel Lima, tentou fazer a finta, chega a defesa do Guarani para fazer o corte, Cristiano fica com ela, contorna a marcação do primeiro, Cristiano, vai-se embora, carrega, tentou o lançamento lá pro campo de ataque, ele buscava o Lucas Macedo, vem a defesa do Caxias, manda a bola pra fora, misericórdia, nossa, Série C, cara. Difícil, né? A Série C é um negócio que nenhum torcedor merece. Campinas não pode aceitar a Série C, porque é um negócio muito ruim. Não dá. Mexe. Pior que pinga de fazer quentão. Pois não, Adriano Almeida, mexe. Tá saindo o camisa 23, o Vini Guedes, que é um volante. Pra entrada do camisa 3, o Alisson, que é zagueiro, inclusive estava cotado para começar como titular, mas não. Então ele tira um volante e vai fechar tudo com mais um zagueiro. Agora é ataque contra defesa. Vai ser ataque contra defesa agora. O Guarani com um time muito ofensivo e o Caxias com um time muito defensivo. Guarani no campo de ataque domina Giovani. Giovani carrega na metade do campo. Ele faz o passe pela ponta esquerda para Caio Christian, lateral esquerdo. Prefere voltar com Giovani, articulando as jogadas. Giovani vai tentar a cavadinha no campo de ataque, inverter. Tem que jogar simples agora. Esses lançamentos longos não vão dar certo. 44 do segundo tempo. Nenhum deu certo, né? Nenhum deu certo no segundo tempo. O Guarani, apesar de ter sido um pouco mais agressivo, mas errou demais nos passes, estas inversões. Teve uma pro Emerson Barbosa no início do segundo tempo que não deu certo, teve essa também pelo lado direito. Precisa caprichar, como você disse, Júlio, jogar simples. Eu acho que essa é a alternativa. E vem Caio Christian pro campo de ataque, domina, entrega a bola com o João Vitor. João Vitor dominou, soltou para Giovani. Giovani recua essa bola defensivamente, entrega para Lucas Rafael. Tocou para Giovani, para chegada agora do campo de ataque do time do Guarani. Vem com o Isaac. Isaac fez o pivô na parede para Giovani. Vem na jogada individual. Giovani carrega só ele na ponta esquerda. Não tem ninguém ali para ajudar o Giovani. Ele arranca, tentou a jogada individual. Mais 7. Vamos ter tempo, hein? Guarani vai ter tempo. Vamos até 52 minutos, mais 7 de acréscimo. Por falta de adicionais, o Guarani não pode reclamar.
Lá vem o Bugre, domina João Vitor pela ponta direita, na metade do campo para Giovani, perdeu. E veio o contra-ataque agora do Caxias. Gabriel Lima, lançamento pela ponta direita, vem com Calisson. Ian Rolim passou, pediu também, ele segura essa bola, o time do Caxias tenta controlar o relógio, a bola volta lá no meio campo do time gaúcho. Vai trabalhando agora com tranquilidade com o Marcelo Nunes. Marcelo Nunes volta a bola com o Alain. Alain entregando lateralmente com o Lucas Cunha. Lucas Cunha de um zagueiro para outro. O time do Caxias gasta agora relógio, deixa o tempo passar. É o que precisa, vai somando 3 pontos na estreia do professor Júnior Rocha. Lançamento em profundidade para Helder, ele faz o pivô, solta a bola no comando, vem no apoio agora mais uma vez com Ian Rolim. Ian Rolim para Gabriel Lima dominou, escapou da marcação no primeiro, foi obrigado a voltar com o goleirão Thiago. E o Guarani vai arriando fisicamente também. Vai faltar perna aí para tentar a pressão, hein, Carlão de Freitas? E o gramado, olha aí. Caxias, lançamento pro Helder, posição legal, bateu na casinha! Gol do Caxias! O Helder, aos 46 minutos, lançamento lá de trás, a defesa do Guarani parou, absolutamente parou, à espera de um impedimento que, segundo a arbitragem, não existiu. O Helder dominou, esperou o André escolher o canto, o André escolheu, ele também escolheu porque tinha liberdade, colocou uma música, olhou pra torcida, viu por onde ia comemorar e aí sim fez a finalização para marcar o segundo gol do Caxias. Caxias amplia agora em Caxias do Sul. Caxias! 2 para o time da casa. Guarani! 0 para o Guarani, Adriano Almeida. No momento em que quase todo o time do Guarani estava no campo de ataque, tentando esse gol de empate. E aí o Caxias rouba a bola, manda uma bola longa para o Helder. Tenho muitas dúvidas sobre a posição do Helder. E a zaga do Guarani também, porque parou. E aí o atacante do Caxias conseguiu dominar com muita tranquilidade. Como um bom atacante, finalizou na saída do Andrei sem chances. O Bandeira, fiquei bem de olho e ele correu convictamente para o centro. E aí, então, o Caxias liquida a partida. 2-0 para cima do Guarani. Guarani vem para ataque, domina Caio Christian pela ponta esquerda, peitou cruzamento na grande área. A bola passa por todo mundo. Sobra para Cristiano, lado direito do campo de ataque. Vem Guarani. Cristiano dominou, girou para Caio Melo. Caio Melo levantou na boca do gol, afasta a marcação, tira. Olha, sobre o lance, não dá para saber, né? Porque a televisão não mostrou. Não tem VAR. Se tiver impedido, vai ficar por isso mesmo. Se não tiver, melhor pro Caxias, uma falha de atenção monumental da defesa do Guarani. 2-0 em Carlão de Freitas. Era o risco, né? O Guarani, essa vulnerabilidade, né? O Guarani partiu pra cima pra buscar o empate, escancarou a defesa, o que já era lógico de acontecer. Num primeiro momento parecia, né, o Helder bem adiantado, mas precisa ter aí a imagem dele escapando, né, na hora do lançamento. Mas outro vexame, né, Júlio? Outra atuação muito abaixo do Guarani, não conseguiu oferecer resistência ao Caxias. Caio Christian domina pro Guarani, pintou levantamento nas mãos do goleiro Thiago. Resultado justíssimo pelo que apresenta o Guarani até aqui. Imagino que o torcedor esteja completamente indignado no WhatsApp também, Fábio Scheib. É sintomático, né, Júlio? O Luciano Marinel tá aqui bravo. Vai lá, Júlio. Domina Guarani, Rafael Bilu puxou pro pé esquerdo na jogada individual, escorregou, ajeitou pra Caio Melo, bateu pro gol travado. Mais um ataque do Guarani frustrado. A bola volta para Rafael Rodrigues pela ponta direita, domina Cristiano. Cristiano tentou por dentro, Rafael Bilu perdeu a bola, não achou a bola. Contra-ataque do Caxias, mais um. Vem Caxias no campo de ataque, tentou Marcelo Nunes por cima para Gabriel Lima. Vai chegar a defesa do Guarani, protege ali o Lucas Rafael. Pede a falta, a arbitragem vai atender. Pois não, Fábio Scheib? Não, o Luciano Marinel aqui tá cobrando apelo de grandes empresas para patrocinar os times de Campinas, times ruins, jogadores medíocres, todos vivendo do passado. Marcelo Nascimento fala que o Guarani caminha passos largos para uma Série D. O Ricardo Cries, lamentável de novo. O MPS Rádio também, futebol de Campinas tá muito ruim, só nos resta o Vôlei Renata, assim como outros ouvintes também, o César Augusto. Tá perguntando até as diferenças entre Ponte Preta e Guarani neste momento. Aí depois o cara não pode até falar sobre isso. A comparação é sempre ruim, né? A gente tem que individualizar a situação de cada rival, são times completamente diferentes.
depois do pós-jogo a gente pode até falar um pouco das diferenças dos times, mas eu ainda cético, né? Negacionista em acreditar na luta em rebaixamento para a Série D. Para mim é muita coisa, mas a história recente diz que não se pode vacilar. A gente viu clubes tradicionais indo para a Série D, então 3 rodadas é tiro curto. O Guarani tem que reagir, Carlão de Carlos. Faltam 16. Eu também eu estou como você, né? Ainda pensando em classificação por parte do Guarani, mas o futebol é um futebol muito abaixo, é um futebol limitado. A Adri falou muito na palavra protagonismo, né? E eu comungo com o pensamento dela. O Guarani não tem um protagonista, o Guarani não tem identidade, o Guarani não tem referência. E uma camisa tão pesada, uma camisa tão gloriosa, precisa sim de referência, precisa ter um jogador para passar medo ao adversário, e isso o Guarani não tem. E mesmo os desconhecidos não estão mostrando, né? Quem mostrou no Campeonato Paulista não consegue mostrar agora. João Vitor perdeu a posição, Luiz Miguel aparece entre os reservas, mas não aparece como uma solução. O Isaac a gente está cansado de falar. Esse menino Samuel até agora não conseguiu se encaixar. Então são algumas situações que mostram por que o Guarani hoje vive esta situação angustiante dentro da Série C. E possivelmente, né, essa derrota vai custar aí a saída do executivo Rodrigo Pastana, que nada mais é do cara que montou o elenco, né? Então não tem como isentar o Rodrigo Pastana dessa responsabilidade, desse futebol fraco apresentado pelo Guarani, e certamente a responsabilidade vai recair nas costas do departamento de futebol. A informação que nós trouxemos no início do segundo tempo, a tendência de demissão nos próximos dias do executivo Rodrigo Pastana. Apita o árbitro! Termina o jogo em Caxias do Sul. Caxias 2 para o time da casa. Guarani 0 para o Guarani. Júlio Nascimento. Vem aí, Central da Bola, comando de Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Júlio Nascimento, 9h25 após mais uma derrota do Guarani na Série C, a terceira derrota na competição. Teremos muito que conversar aqui no nosso pós-jogo. O Guarani perdendo e neste momento assumindo a lanterna da competição, já que o Floresta está empatando com a Anápolis, finalzinho de jogo lá em Goiás. Acaba nesse momento, Anápolis 0, Floresta também 0, então realmente o Guarani vai dormir até o final de semana, até o próximo domingo, na lanterna da competição, o que dá arrepio na torcida bugrina, né? Já que essa foi a situação do ano passado. O Guarani então com mais uma derrota, 2-0 para o Caxias no estádio Centenário. Adriana Almeida, a situação começa a complicar, né? Logo no início da competição, né, Adri? Porque não tem aproveitamento ainda o Guarani, né? Nem um empatezinho sequer. Tudo bem que foram 2 jogos fora de casa, mas isso significa muito pouco aí perto da grandeza do Guarani. Os jogadores do Caxias comemoram muito, sabem que precisavam se recuperar logo na Série C, depois da derrota na última rodada para o Confiança. E dá uma moral também para o Júnior Rocha, né? Que acaba de assumir, chegou essa semana, já tem mais tranquilidade para trabalhar. Situação inversa a do Guarani, que volta para cá. Você falava antes do jogo que Caxias tem um galeto gostoso, um capelete, né, também. Que aí o jantar seria mais saboroso para o Guarani, mas não. Vai ser um jantar bem amargo, com mais uma derrota na mala do Bugre. Infelizmente a realidade do Guarani neste momento são 3 derrotas na competição em 3 rodadas. Quem tá na bronca aqui é o Matheus Bueno, também manda mensagem pra gente, tá falando que fizeram algum trabalho com o Guarani. Tem como voltar pro Guarani, Matheus Bueno? Eu acho que não é o mesmo, cara, é outro cara. Porque precisa, hein, Fábio Chaves? Não tem um meio ali de qualidade no elenco do Guarani. Elenco sem qualidade. Antes de passar pro Carlão de Freitas, que vai falar bastante também sobre esta partida, né? A estreia, podemos dizer assim, mesmo de forma interina, do Marcelo Cordeiro, que foi empilhando atacantes na final da partida. Mas antes de passar pro Carlão de Freitas, uma notícia do momento. O Santos está muito perto de anunciar Kleber Xavier, auxiliar de Tite na Copa do Mundo de 2018 e 2022, como novo treinador. Kleber Xavier, que saiu da comissão técnica do Tite, quer carreira solo agora, pegando esse trabalho como treinador do Santos para a temporada. O Santos então anunciando nos próximos momentos, aí nas próximas horas, Kleber Xavier como técnico efetivo da equipe. A informação é do PVC e também dos amigos do GE aqui de São Paulo. O Santos então perto de Kleber Xavier.
Carlão, o que a gente imaginava para antes da partida não aconteceu, muito pelo contrário, mais uma derrota, né? Com falha de um estreante, né? Podemos dizer, né? O André Ventura estreando, né? Pegando a função do Fred Conte e indo mal também, não passando segurança, o resultado tá aí, 2-0 para o Caxias. Fabião, para coroar as avessas, né? Esse momento difícil, esse momento turbulento que o Guarani vive, né? Se não bastasse tanta situação ruim no time, o estreante, né, aquele que foi contratado para ser titular, ele falha não só no gol, mas protagonizou lances bizarros, né, lances até cômicos no decorrer da partida, que foi o André. O Guarani jogou muito mal no primeiro tempo, até conseguiu equilibrar, tinha aí o empate à disposição, né, para levar por intervalo, que seria bom, poderia ter um desfecho diferente no segundo tempo, mas aí veio a segunda etapa, algumas mudanças do Cordeiro chegaram a dar certo, né? Tiveram alguns momentos, como a entrada do Giovani e do próprio João Vitor, mas durou pouco, né? Esse predomínio, essa posse de bola. O Caxias, a partir do momento em que estava com a vantagem, recuou um pouquinho, saiu nos contragolpes e foi assim que matou o jogo. Agora, nas possibilidades em que o Guarani teve de finalizar, de criar jogadas, de inversões, de tabela, de triangulação, de ultrapassagem, não tivemos. Né? Nós não tivemos uma narração do Júlio falando do JP Galvão chegando à linha de fundo e fazendo o arco. Nós não tivemos uma participação do Emerson Barbosa fazendo esse tipo de jogada. Os meias não aparecem, né? O Isaac, em relação ao primeiro tempo, até apareceu um pouquinho mais, tentou fazer alguma tabela, tentou articular ali junto com o Bilu, acho que os dois que procuraram um pouco mais de jogo, mas também sem a efetividade, sem uma objetividade, né? O Thiago Carvalho não fez uma defesa no segundo tempo, né? Teve o baianinho de cabeça pra fora, aquele cabeceio que o zagueiro do Caxias tirou. E para um time que precisava do resultado. Né? Então mostra o porquê hoje o Guarani passa por esta situação difícil. Quem tem que protagonizar não consegue protagonizar. É um time limitado, é um time cheio de carências, é um time sem aquela referência que a gente tanto fala aqui na nossa programação, né, Fábio? Por exemplo, o Caxias vai enfrentar o Guarani, não tem um jogador que o Júnior Rocha fala, gente, cuidado. Vamos tomar cuidado, vamos evitar a falta lateral, vamos evitar a bola aérea. Não, ao contrário do Caxias. O Caxias tem o Thomas Bastos, ele fez uma jogada que culminou no gol. Né? Então falta essa referência, falta um protagonismo no Guarani, falta quem tem um pouco de capacidade de assumir, essa bronca, tem que ter um pouco mais de personalidade também, porque senão é um caminho ruim, é um caminho tortuoso pela frente. É início, ok, mas requer cuidados. Daqui a pouco a gente fala mais, Carlão de Freitas, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco tem o melhor em campo também, o pior em campo também, e muitos ouvintes participando aqui conosco, muita gente participando na bronca, né? Até por isso também essa relação que você fez dos jogadores experientes, até por isso o ouvinte também pergunta da Ponte e do Guarani, porque a Ponte tem jogadores mais experientes, cara mais tarimbados, aí a situação, a gente vê nas escalações, o elenco da Ponte Preta tem jogadores mais rodados no futebol nacional, o Guarani não demonstra isso no momento, mas daqui a pouco a gente conversa mais. 9h31, um rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes aí de Caxias 2, Guarani 0 no Estádio Centenário. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Nós mulheres somos mais da metade da população do mundo, mas não temos uma representação feminina suficiente no Congresso Nacional e nos governos. Cada vez mais mostramos que com a nossa força e sensibilidade transformamos o futuro. O Partido Solidariedade sabe disso e tem compromisso com o Brasil. Cuidar de gente, e nós mulheres somos prioridade. Solidarize-se, você faz parte disso. Futebol Globo CBN. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da conscientização do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite.
Uma iniciativa CBN Campinas. Juntos pela inclusão. A febre amarela é causada por um vírus transmitido por mosquitos, inclusive pelo Aedes aegypti. Os sintomas são febre aguda, calafrios, fraqueza, dores de cabeça e no corpo. E atenção, a febre amarela não é transmitida por macacos. Esses animais nos ajudam a identificar a doença. Se estão infectados, é porque há mosquitos pela região transmitindo o vírus. A febre amarela é uma doença grave que pode matar. E a principal prevenção é a vacina. Consulte os postos de vacinação de sua cidade. Iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Caxias, Guarani, Central da Bola. 9h34 para você que ligou o rádio agora. Estamos aqui no pós-jogo após mais uma derrota do Guarani na Série C do Brasileirão. O Guarani acabou perdendo pro Caxias há pouquinho, lá no Estádio Centenário, 2-0 pro time do Rio Grande do Sul, pro time gaúcho. Caxias 2, Guarani 0. A terceira derrota em 3 jogos do Bugrão nesta Série C do Brasileirão. Derrota essa junto com o empate que teve, mas também no mesmo horário entre Floresta e Anápolis e Floresta, o Guarani terminando essa terceira rodada na lanterna da competição e se estenderá até o próximo jogo, né? O próximo jogo o Guarani tem o Botafogo no domingo, então até domingo a pressão vai aumentar, porque o Guarani neste momento é o lanterna da competição, o único que ainda não pontuou neste momento, Adriana Almeida. É uma situação muito difícil pro Guarani, principalmente porque tem poucas perspectivas aí, anunciar um novo técnico, mas o elenco praticamente não vai mudar. É esse elenco, tem alguns jogadores em departamento médico, a gente espera, né, que ainda tenha mais alguns reforços aí que já estão por ali pelo brinco de ouro e um treinador que chegue e dê uma nova injeção de ânimo para esse time, além de um bastidor coeso que ajuda muito nesse momento de recuperação que eu espero ainda. Guarani, essa recuperação precisa começar já no próximo domingo, diante do Botafogo da Paraíba, um dos times que vai brigar pelo acesso, eu imagino. Vamos falar mais então de Caxias e Guarani. Eu convoco a nossa equipe, a equipe CBN, a equipe que fez da partida agora há pouco, para eleger o cara que se destacou nesta partida. O craque do jogo. Começando com você, Júlio Nascimento, que daqui a pouco tem que correr pro GE ainda, muitas atrações ainda pra noite, Júlio, mas você votando no craque da partida. Boa, Fábio Chaib. Cara, difícil essa, né? Porque a gente sempre tenta olhar pra alguém do Guarani, dos times que a gente faz a transmissão, a cobertura aqui, mas realmente é muito difícil. Eu vou de Douglas Esquilo, foi um jogador muito agudo aí no time do Caxias. É o meu voto, Fábio. Douglas Esquilo, que foi serelepe na hora do lance, hein, Adriana Almeida? E pra você? Eu poderia votar no Douglas, mas eu vou empatar e deixar pro Carlão depois definir. Porque eu gostei do Tomás Bastos. Antes até dele chutar a falta, cobrar aquela falta que originou o gol, ele já vinha levando bastante perigo nas bolas paradas. Um camisa 10, daqueles que até falta no Guarani hoje em dia. Então, pra mim, o Tomás Bastos, o melhor em campo. Era justamente isso que eu ia falar, Carlão. 2 votos, 2 caras conhecidos do futebol, que tá faltando pro Guarani exatamente neste momento. Tomás Bastos e o Esquilo também, que tem rodagem pelo interior paulista. Sem dúvida, né? Principalmente o Tomás Bastos, né? É um cara que já não tem o mesmo vigor físico, já não tem a força de outros momentos, de outras temporadas, em passagens por outros clubes, mas é um jogador que gera desconforto pro adversário, né? Eu tenho certeza que na pré-eleição, o Marcelo Cordeiro, gente, vamos evitar as faltas, o Tomás Bastos tem essa qualidade, é um cara é o cara das bolas paradas do Caxias, né? E o gol do Caxias, né? O lance que determinou os rumos da partida, ele sai dos pés do Tomás, na cobrança de falta. Tudo bem, teve a infelicidade do Andrei, teve o gol do Esquilo, mas é um jogador de presença, é um jogador que causa desconforto, causa problemas ao adversário. Isso realmente falta ao Guarani. Quem tem essa missão não consegue protagonizar, né? Eu pego muito no pé do Isaac, porque eu acho que o Isaac tem essa condição, mas ele não tem a personalidade, ele não consegue ser o cara
desse time do Guarani e fazer valer a camisa 10, né, que ele vestiu hoje. Mas eu fico com o Esquilo. Fico com o Esquilo, apesar da boa participação decisiva do Tomás Bastos, o Esquilo, ele enxuriçou demais a defesa do Bugre. Esquilo, então, Douglas Esquilo, eleito pela equipe CBN como o cara do jogo, o craque do jogo. E se temos o craque, temos também o inverso. O pior em campo. Começando com você, Carlão de Freitas, por favor, o pior cara. Cara, o pior, nossa, o Andrei, né? O Andrei. Eu até olhei pro time do Guarani, mas os jogadores de linha, mas o Andrei, a partida se encaminhava para um 0-0, né? Pro intervalo, né? No final do primeiro tempo, o Guarani até equilibrava naquele momento e o gol sofrido, né? Pelo Andrei determinou os rumos do jogo. Andrei, que estava estreando nesta noite, infelizmente para ele, pro Guarani, estreou de uma forma negativa, não é isso, Adriana Almeida? Você vota em quem? Não tem jeito, né? Olhando depois o replay com calma, era uma bola que dava para ele ter encaixado. E aí a bola... Vou espalmar, fazer o simples também, né? Mas ela tava um pouco para cima do rosto dele, então eu acho que ele sentiu essa segurança de encaixar. E aí ela passou por entre as mãos dele. Não tem como, porque aí já influenciou todo o restante da partida. Então, infelizmente, o estreante da noite, o goleiro Andrei. O Andrei já tá eleito, mas eu quero saber sua opinião também, Júlio Nascimento. Andrei, eu poderia votar facilmente no Isaac, tá? Porque o Isaac é uma soma, na verdade, dos últimos jogos. A gente espera tanto dele, né? Foi o que a Adri falou, Carlão também. A questão do protagonismo. O Isaac chegou como cara do Guarani esse ano, pra ser o 10 mesmo, né? E ele some, Fábio, ele não chama a responsabilidade, é uma apatia dentro de campo que irrita, cara. Irrita. Então, assim, a gente cobra muito de quem muito pode dar também, né? Então, eu poderia fazer essa menção pro Isaac, mas é muito forte a participação do Andrei hoje na derrota do Guarani, contratado para ser o substituto do Gabriel Mesquita. E muita gente criticava o Gabriel Mesquita, hein? Não era um goleiro que fazia grandes milagres, mas era um goleiro de dada segurança também. Enfim, de qualquer maneira é que o Andrei consiga se recuperar, mas hoje ele foi o pior em campo, Fábio. Valeu, Júlio Nascimento. Então aproveito para me despedir de você, agradecendo mais uma vez. Não deu pro Guarani nesta noite, vamos torcer para uma retomada durante o campeonato, mas valeu pela transmissão, sempre passando aquela emoção para o torcedor bugrino, torcedor pontipetano, torcedor de todo o Brasil. Parabéns, Júlio, boa noite, cara. Obrigado, Fábio Chaib, grande abraço a todos vocês. Amanhã no CBN Esportes a gente vai tentar trazer novidades aí sobre o Guarani. E principalmente Pastana, essa situação envolvendo o Rodrigo Pastana, se ele permanece ou não. A informação que nós recebemos aqui da CBN é que o Rodrigo Pastana deve ser demitido nos próximos dias pelo Guarani. Vamos ver se isso será confirmado pelo clube amanhã, durante o CBN Esportes, às 11 horas da manhã. Com este timaço da CBN. Valeu, é isso aí. Valeu, Júlio Nascimento, um grande abraço pra você, uma boa noite também. Adriana Almeida, essa semana promete bastante pro Guarani, tem essa quentinha aí que o Júlio tá trazendo também, vamos ver se confirma ou não. O torcedor bugrino tá esperançoso por mudanças e agora começa a cobrar de uma forma mais forte, né? Sabendo que a próxima partida é justamente em casa, no domingo, é isso mesmo, Adriana? E a cobrança é forte, né? Eu acredito, assim, pela experiência nesse mundo da bola e principalmente do futebol campineiro, que teremos chacoalhões nos bastidores lá do Brinco de Ouro, porque dessa maneira o Guarani já começa, não só agora ocupa a zona de rebaixamento, mas começa daqui a pouco a ficar longe de sair dela. Igual foi na Série B do ano passado, né? Que aí o Guarani precisava de lá 2, 3 vitórias e torcer pra... E aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, ainda dá tempo de somar pontos, de vencer na próxima rodada, de dar uma respirada. E a gente nem fala mais em classificação nesse momento, né? A gente só fala... Tem que ser realista, né? Infelizmente tem que ser realista. Buscar a primeira vitória, depois beliscar um ponto fora, e incorporando esse time, é o que a gente torce. Pro próximo jogo... O Matheus Sarará, que foi expulso contra o Brusque e cumpriu suspensão hoje, estará novamente à disposição, assim como o volante Anderson Leite. O próximo jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Botafogo já somou 5 pontos em 3 rodadas da Série B, tá ali brigando também pelo G8, por isso ainda assim a necessidade de vitória diante de um adversário teoricamente entre os favoritos da 3ª divisão do Nacional. Jogo domingo, 7 horas da noite no Brinco de Ouro. O torcedor tá desanimado, tá preocupado, mas a gente faz aqui aquela convocação para que apareçam, para que
deem apoio durante os 90 minutos e depois, se tiver que cobrar também, que cobrem dentro dos seus direitos, mas apoiar ali nos 90 minutos, que é fundamental, porque o Guarani precisa somar. A palavra somar tem que fazer parte da rotina do Bugre a partir de agora. Antes de me despedir de você também, Adriana Almeida, Botafogo da Paraíba, que é comandado por Antônio Carlos Zago, né? O Zago está no Botafogo da Paraíba e tem como diretor de futebol o Galo, meio-campista Galo também, tem passagens pelo Santos aí como diretor também. É um time que virou SAF recentemente e provavelmente também vai brigar por um acesso, vai brigar lá em cima. Parada complicada, então, pro Guarani. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, Adriana Almeida. Uma boa semana pra você, Adri. Obrigada, Fábio. É sempre um prazer. Ótima semana, ótimo finalzinho de segunda-feira a todos e um grande abraço. Valeu, essa Adriana Almeida, então, destacando o Guarani. Semana complicada, hein, Carlão? A gente vai falar muito durante a nossa programação no CBN Esportes, também no Arena, mas a semana promete ser complicada, ainda mais com essa notícia vinda do Júlio, né? Possível mudanças aí, a gente sabe que o torcedor tá atento para isso, tá pedindo, tá clamando por mudanças, porque a situação pode complicar. 3 rodadas, 3 derrotas, Carlão. Fábio, e a gente, até por essa cultura futebolística do futebol de Campinas, né? Nós vivemos momentos positivos em outros carnavais, né? Em outras situações, e quando a gente se depara com a Série C, a gente já fica incrédulo, né? E mais incrédulo quando você olha a classificação da Série C e observa que o Guarani é o lanterna, com nenhum ponto ganho, com 3 derrotas consecutivas, né? E mesmo sem a gente aceitar de fato esta situação, primeiro do futebol campineiro e principalmente do Guarani, eu acho que a gente tem que entender que o momento é esse, que o Guarani hoje ele realmente é o lanterna, que o Guarani hoje o propósito dele é escapar do rebaixamento à 4ª divisão do futebol nacional. Então, diante deste panorama, é lógico que a gente acredita sim num resto de semana tumultuado, num resto de semana turbulento, em que o Guarani vai ter que ter os diretores, o departamento de futebol, o próprio interino Marcelo Cordeiro, eles vão ter que ter muita sapiência para domar este momento, para tentar acalmar, para lidar com a pressão da torcida, para passar confiança para esses atletas, porque o jogo de domingo, além de ser em casa, né, o cenário não vai estar legal, né? O cenário vai ser um cenário assombroso, um cenário de pressão, um cenário de dificuldade. E o time do Guarani é um time muito novo, né? Sim, a gente tem batido na tecla da falta de referência, não só, e isso acaba impactando a parte técnica, mas a parte também em lidar com a pressão, né? Porque qual jogador do Guarani, deste elenco, vai bater no peito e falar, não, eu vou conversar com o torcedor, eu vou assumir esta responsabilidade? Não tem ninguém, mas não tem ninguém aqui. Não estou falando de qualidade técnica, eu estou falando de jogador que vai lá na frente conversar com os representantes da torcida, talvez o único, né? Mas se a gente pegar na história, o Anderson Leite, né? Assumir esta responsabilidade, né? O tamanho da pressão, será que ele está preparado para assumir uma pressão dessa? O próprio Marcelo Cordeiro. Mas vai ser assim a semana, por quê? O Guarani é um clube grande, o Guarani é um clube gigante, o Guarani passa por um momento difícil, mas a história do Guarani é maravilhosa. É só que o torcedor não aceita e nem deve aceitar. Claro que né? Não deve aceitar. Um time na lanterna, um time com contratações terríveis, um time com campanhas nefastas, com campanhas que não combinam com a história do Guarani. Então o torcedor, dentro de um limite, dentro de uma passividade, dentro de uma educação, ele tem todo o direito de cobrar. E agora cabe à diretoria, cabe ao elenco, cabe ao interino Marcelo Cordeiro domar toda essa situação, tentar jogar água na fervura, tentar passar a maior confiança para os atletas, para que o Guarani possa fazer um bom jogo contra o Botafogo. Mas o cenário é um cenário tortuoso, é um cenário trevoso, como a gente sempre brinca aqui no Arena, né? Com relação a essa coisa cinza, essa coisa sem coloração, né? Porque o Guarani hoje vive este ambiente, um ambiente pesado, um ambiente ruim, e tem que ultrapassar esses obstáculos, porque não pode ficar nesta situação. A gente não fala em classificação, mas
sair do Z4 é uma obrigação. Exatamente. Tem muita gente participando aqui, muita gente na bronca também. A Luciana Ferreira manda mensagem pra gente no YouTube. Ela fala assim: agora vamos de vôlei. Agora a diretriz, os olhares estão pro vôlei, né? Já que os times de Campinas não estão tão agradando. A Ponte Preta nem tanto, mas o Guarani deve ser torcedora do Bugre, não tá conseguindo corresponder às alturas aqui. Ela diz: vamos de vôlei. O Vôlei Renata tem a final da Superliga Masculina de Vôlei no próximo domingo contra o Cruzeiro. O Marcelo Acervo Ituano, olha só, Marcelo Acervo Ituano, inacreditável ver o Bugre nessa situação, mas tenho amigos bugrinos e torço para que saia dessa aqui, meu companheiro. Mas Chaib, a situação é claro que o torcedor bugrino sente mais, mas a situação ela é calamitosa para nós que vivemos o esporte de Campinas, né? Agora o ouvinte acabou de falar do vôlei, a gente sabe da força do vôlei, o que o vôlei tem feito pela cidade, né? Mas o carro-chefe é o futebol, né? O Guarani é um carro-chefe, a Ponte Preta é um carro-chefe. Quando a gente vê uma situação dessa, né? O pessoal de Itu, né? Sim, falando, se admirando pelo lado negativo com essa situação do Guarani. Então eu não vou falar em união, porque dentro de um clube não tem união, né? Cada um briga pelo seu. Mas eu acho que hoje é necessária, sim, uma mobilização, algo mais forte dentro do Guarani. Não sei se essa eventual demissão do Rodrigo Pastana, ela pode impactar, mas eu acho que o Guarani, ele vai precisar, sim, de uma mobilização gigante, de uma mobilização ferrenha, porque, cara, a gente falava de rebaixamento na Série B, não dava pra acreditar. Agora, falar de rebaixamento na Série C é algo muito grave, então por isso a mobilização é pra já do Guarani, desde o pessoal lá de cima, com o Rômulo, com o Conselho de Administração. Se o momento for pra buscar um treinador, pra assumir a responsabilidade, que busque um treinador. De repente não tem dinheiro pra gastar, fazer o quê? Dá um jeito e gasta, porque é pior cair pra Série D. Pior cair pra Série D, pior cair pra Série D, ou seja, é um momento de uma reflexão com atitude, porque, cara, eu falo somos porque eu sou de Campinas, eu vivi coisas com o Guarani, coisas maravilhosas, né? Claro. Eu vivi um Djalminha, eu não sei, acho que não vai voltar mais, só que rebaixamento pra Série D aí também não, né? O Guarani era respeitado. Não pode o Guarani se apresentar ao seu torcedor com um time desconhecido, com um time sem referência. Quem tem que assumir a responsabilidade não tem forças para assumir. Hoje, sem um comando técnico, com todo respeito ao Marcelo Cordeiro. Cara, é grave, é uma situação grave, é inconcebível. Eu olho aqui a tabela da classificação e vejo um Guarani perdendo, assumindo a lanterna no lugar do Floresta, né? E mais uma vez, gente, com todo respeito a essas equipes, né? Mas o Guarani não elas estão no lugar aqui delas, né? Mas o Guarani não é pra estar nesse lugar. Agora, faz por merecer, né? Exatamente. Então não adianta a gente aqui, outro dia eu falei, né, que a mesma papagaiada, né, na entrevista do Marcelo Cordeiro, mas não foi em direção ao Marcelo Cordeiro. É que a gente tá cansado de tanto papo que o Guarani é isso, que o Guarani é aquilo, que o Guarani não pode ficar na Série C, que a Série B não é lugar do Guarani, que a Série A é o lugar do Guarani. Todos nós sabemos disso. Todos nós. Agora, o Guarani, né, faz por merecer? Faz por merecer? Não faz por merecer. O Guarani monta times mambembes, disputando para não cair. Quando teve a oportunidade de subir, que foi em 2023, não teve forças, mas quando teve também a possibilidade de permanecer naquela esteira do sucesso, que poderia se encaminhar para um 2024 bem melhor, isso não aconteceu. A reposição ou as reposições foram terríveis, né? E por isso o Guarani já era para ter caído no Paulistão, se não fosse aquele gol do Pablo Tomás contra o Bragantino. Eu tô falando de 2024, hein, gente? Você relembrou isso, né? Dias, aí veio a Série B do Campeonato Brasileiro, em que o Guarani ficou na lanterna durante todo o campeonato, ou seja, de maio a dezembro, a gente amargurou essa situação. E agora vem um Campeonato Paulista malemar, bem café de pensão. E agora chega aqui na Série C esse vexame. E aí você pega para o bugrino mais fanático do mundo e apresenta uma escalação dessa, é um desrespeito. Sim. É um desrespeito. Entendendo a situação financeira do clube, entendendo que o Guarani não vive um grande momento no que tange a parte econômica, mas você apresenta. E os jogadores são os menos culpados.
O cara quer jogar no Guarani, mas esse daqui ninguém tem condição de jogar praticamente no Guarani, por tudo que representa, né? E o torcedor fica pé da vida e com razão da gente fazer comparação, mas eu acho que é válido. Eu com todas as restrições que eu tenho a esse comando da Ponte Preta, a Ponte, pelo menos até aqui, ela tem um time de Série C que passa um certo respeito pro adversário. E coisa que o Guarani não. O Guarani tem um Tomás Bastos, eu não vou pra não citar um jogador do rival, o Guarani tem um Tomás Bastos? Não tem. Não tem. Jogador de qualidade. Não tem um jogador que pra assumir um protagonismo, que não esteja no seu que não esteja no seu melhor momento físico, mas é um cara que você, eu vou jogar contra o Caxias, eu não posso fazer falta ali, que o Tomás bate bem na bola. Pois Foi assim que saiu o gol. E sem falar nas situações assim, o azar, né? Porque é brincadeira, parece que tá tudo confabulando contra, né? O goleiro que vem pra ser titular comete lances bizonhos, falhas grotescas. Então, pra piorar, realmente é um momento triste, é um momento emergencial, é um momento que cabe reflexão, mas não adianta que a gente ficar fazendo discurso, choramingar, se a diretoria, se o elenco não trabalhar. Só depende do Guarani, só depende da diretoria e depende principalmente dos jogadores, eles que serão os responsáveis para tirar o Guarani desta situação terrível, vexatória. E a situação no Guarani que extrapola até as fronteiras do estado, aqui no Paraná, lá em Londrina, o Rogério Pérez Garcia Júnior fala que pena ver a situação do Guarani, tanto a Ponte Preta também na Série C, times para estar na Série A juntamente com o meu Londrina. Desejo dias melhores, aqui tá lá em Londrina, então, Rogério Pérez Garcia Júnior. O Mauro Lemos fala Guarani a passos largos para... Nem vou continuar aqui, não quero nem falar também, porque a situação é triste, o torcedor bugrino não merece isso, mas o Mauro Lemos também dando a sua participação. Carlos Roxo, time é ruim, pena que sou bugrino, estou muito triste, diz o Carlos Roxo. Sidney Dias da Silva aqui também está participando, muita gente participando, viu, Carlão? E a situação dessa semana, vale lembrar também que o Guarani enfrenta justamente o Botafogo da Paraíba no domingo, tentando reverter essa situação, e o Botafogo, é lógico, é muito difícil, né? Mas o Botafogo nessa semana tem um jogo muito importante, enfrenta o Flamengo na quinta-feira pela Copa do Brasil. O jogo foi vendido lá para São Luís do Maranhão. É claro, é muito difícil acontecer isso, mas imagine se o Botafogo da Paraíba ganha do Flamengo nesse primeiro jogo aí da Copa do Brasil, como vai vir pra cá o time lá comandado pelo Antônio Carlos Zago, hein, Carlão? Eu acho que esse ponto o Guarani pode até tirar proveito, né? Pelo desgaste, o jogo não vai ser, né? Lá na Paraíba, foi vendido para São Luís. Então o Guarani pode tirar proveito desse desgaste. Os jogadores do Botafogo vão enfrentar o Flamengo no limite, né? Vão se desgastar mais, até para mostrar serviço. Então é algo em que o Marcelo Cordeiro, a comissão técnica do Guarani, pode tirar um proveito e, quem sabe, fazer um jogo digno no próximo domingo no Estádio Brinco de Ouro. A situação da Série C, então vamos repassar aqui neste momento, Carlão, só lembrando mais uma vez ao ouvinte que a gente sabe que é diferente da Série A e da Série B, como a gente disse anteriormente, né? Apenas um turno, né? 19 jogos, e os 8 melhores classificados garantem vaga à segunda fase, quando terá o quadrangular final com 2 grupos, né? Neste momento a classificação aponta os 8 melhores: o Londrina 7 pontos, Ituano 7 pontos, Maringá também com 7 pontos, assim como a Ponte Preta na 4ª colocação com 7 pontos. O quinto é o Brusque com 7 pontos também. Em sexto, o Caxias já chegou a 6 pontos neste momento, entra no G8. O Botafogo da Paraíba é o 7º, tem 5 pontos, e o CSA fecha então esse G8 na 8ª colocação com 5 pontos ganhos. E olha esse Z4, a parte de baixo da tabela, times muito tradicionais. Tem esse fator ainda, o Guarani vai ter que lutar com times de expressão para sair dessa zona incômoda, na zona de rebaixamento. O 17º abrindo a zona de rebaixamento é o Figueirense com 1 ponto. O Náutico é o 18º também com 1 ponto. O Floresta somou ponto hoje, está na 19ª colocação na vice-lanterna, e o Guarani, o lanterna da competição da Série C neste momento, ainda não somou pontos, tá na 20ª colocação. Situação complicada, tem times também de muita tradição aí, Carlão. Equipes que já viveram grandes momentos dentro do futebol. O Náutico tem uma torcida gigante, o Figueirense já foi vice
de Copa do Brasil e sem a gente conhecer a fundo estas equipes, a gente sempre enumera como uma postulante, né? Sim. Náutico, Figueirense, o campeonato ainda está só no começo, de repente o cenário pode mudar nas próximas rodadas e a gente espera que isso se aplique ao Guarani também, mas é o retrato do futebol brasileiro, né? A nova ordem mundial, né? Essas equipes tradicionais, equipes associativas, sendo geridas de uma maneira antiga, acaba impactando dentro de campo. E quando a gente observa a classificação da Série C, equipes enormes, equipes gigantescas, mas flertando com a 4ª divisão. Na audiência rotativa do rádio, aqui a derrota do Guarani, né? Vitória do Caxias 2-0 sobre o Guarani. Estamos no pré-jogo, no pós-jogo, e é uma notícia também de muita relevância nessa noite. O Santos acertou a contratação do técnico Kleber Xavier, aquele que era auxiliar do Tite nas Copas do Mundo de 2018, 2022. O Kleber Xavier chega com a comissão técnica composta pelos ex-integrantes da comissão do Tite, né? O Fábio Massarigian, preparador físico, o Matheus Bianchi, né? Bach. Matheus Bach, que é filho do Tite, vai estar na comissão técnica do Santos também. Então, o Santos fechando com Kleber Xavier, que será o comandante santista. O Santos também numa situação complicada na Série A. Muito obrigado, então, pela presença aqui conosco, pela sua audiência, pela companhia, pelas mensagens. Amanhã conversamos mais sobre a situação do Guarani também no CBN Esporte às 11 da manhã. Valeu, um grande abraço pra você, muito boa noite, um forte abraço. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém.